Então, galera, vamos lá na aula 2. Eu vou começar com uma breve revisão dos pontos mais importantes da aula 1. E aí a gente vai passar para a parte de simetrias escondidas. Então, breve revisão é o seguinte, na parte introdutória, né? Qual é a motivação para a gente estar aqui? A gente quer entender o modelo padrão, a gente quer entender as interações fundamentais. A gente está ignorando gravitação aqui, a gente vai focar nas outras três, né? E essas três interações fundamentais, que são basicamente o que a gente descreve como modelo padrão, né? São essas interações e as partículas elementares. Elas podem ser descritas com alguns ingredientes. Então, o modelo padrão ele tem alguns pilares, vamos dizer assim. Um deles é a simetria de Gauge, que a gente introduziu ontem, né? Então, a gente viu que quando a gente passa a impor, a gente decide querer trabalhar com simetrias locais, algumas consequências acontecem, né? A gente viu que a gente introduz um campo novo, a gente viu que no caso dessa simetria simples que a gente tratou, fixa basicamente quais são os termos que podem aparecer na nossa descrição e fixa também que tipo de transformações elas podem ter. Da mesma forma que a gente fez aqui com o grupo 1, a gente poderia fazer com o SU2, com o SU3, né? E usar isso para poder descrever as partículas que a gente tem no modelo padrão. As partículas, os mediadores, né? Claro que os campos de matéria são campos fermiônicos, ou o Higgs, né? E o Higgs, e eles vão estar acoplados com esses campos de Gauge, não são só os campos de Gauge que tem. Aqui foi só um modelo simples, o modelo padrão é a versão complicada dessa conta que a gente fez ontem, mas o princípio é o mesmo, é o princípio de Gauge. Esse é o primeiro ponto fundamental. Outro pilar do modelo padrão é o conceito de quebra espontânea de simetria, que, como o Kahneman fala, é um nome inadequado, porque, na verdade, a simetria ainda está lá, ela não é quebrada, ela está escondida. Então, a gente vai abordar isso hoje, e ainda hoje, se tudo der certo, senão amanhã, a gente vai discutir o caso peculiar, quando a gente tem a quebra espontânea de simetria de uma simetria de Gauge, digamos assim, né? Que vai levar ao mecanismo de Higgs. Então, se quebra espontânea de simetria é inadequado, quebra espontânea de simetria para uma simetria de Gauge é mais inadequado ainda, porque a simetria de Gauge, conforme eu vou ressaltar várias vezes, né, ao longo do curso, ela não é uma simetria como as simetrias globais são, como é a simetria de rotação, como é a simetria de translação. A simetria de Gauge, ela na verdade é uma redundância. Uma simetria usual, ela conecta diferentes estados físicos para uma transformação. Ela te dá uma informação importante sobre o sistema. Existe alguma degenerescência, né? No caso da simetria de Gauge, ela é uma mera redundância. Ela conecta diferentes configurações que descrevem o mesmo estado. Não são estados distintos que estão ligados com a simetria de Gauge, são o mesmo estado. Então, se eu usar aquele AMI ou aquele amiguinha, não faz diferença nenhuma, é o mesmo estado. Você vai obter o mesmo campo elétrico, o mesmo campo magnético. Você está falando de simetria de rotação, você fala assim, existe rodar, está lá aquela direção, são direções diferentes, ou no caso mais geral, estados diferentes que são conectados com a simetria. Então, isso é uma sutileza, não se preocupe e fale assim, não peguei ainda, mas tenho isso em mente, né? A simetria de Gauge é uma redundância, é fundamental isso. É uma redundância, mas é uma redundância muito conveniente, né? Como eu estava falando para a colega que perguntou no final da aula ontem, tem um físico italiano muito bom, chamado Riccardo Rattazzi, e ele, certa vez, falou no seminário que eu estava, que a simetria de Gauge, né, ela é o jeito que a gente encontrou de escrever uma peça com o número mínimo de atores. O próprio Weinberg, naquele texto que eu recomendei para vocês, ele comenta, quando está falando da simetria de Gauge e da quebra espontânea de simetria, como sendo o tipo de coisa que traz alegria para o coração do teórico. Então, você impõe princípios e você obtém resultados físicos, mesmo quando esse princípio que você está impondo, na verdade, é uma mera redundância da sua descrição do fenômeno, né? Então, é importante ter isso em mente, mas não esquentem muito a cabeça com isso, né? Do ponto de vista prático, é uma simetria, vamos dizer assim, né? E ela tem consequências. A gente viu uma consequência importante ontem. A gente viu que, quando a gente tentou escrever o termo quadrático mais geral para aquele campo AMI, a gente viu que, né, eu não fiz a conta explícita, é um sistema, vocês podem fazer, não tem nenhuma dificuldade. B tinha que ser igual a zero, chamei de B, eu acho, né? Ou seja, não é admitido um termo do tipo AMI-AMI. Isso não é invariante de Gauge. Isso tem uma consequência óbvia.
né? O termo de massa seria um termo do tipo amiano. Então, seja lá o que esse bicho for, ele não pode ter massa. E o fóton, de fato, não tem massa. Né? Aí entra a importância da quebra espontânea que a gente vai discutir hoje, porque os bósons vetoriais que descrevem a interação fraca, esses têm massa, e são descritos por uma teoria de Gauge. Então, isso gerou um problema na época que é resolvido pelo mecanismo de Higgs, que a gente vai ver hoje, se tudo der certo, senão amanhã. Outro ponto fundamental que a gente tem que ter em mente é o conceito de renormalização. Isso foi outro divisor de águas no século passado, no estudo de teoria de campos, a gente também vai discutir isso aqui. Né? Teorias renormalizáveis são mais preditivas, teorias não renormalizáveis não são nenhum problema, a gente pode trabalhar com elas também. Elas podem dar resultados até certa escala. Né? Então, no século passado, houve uma exigência muito grande por teorias renormalizáveis e é totalmente compreensível, elas são fantásticas. A gente vai ver alguns porquês de por que a gente gosta de teorias renormalizáveis, mas era quase uma tara, né? Porque, não é renormalizável, tira isso de perto de mim. E a gente tem teorias não renormalizáveis que são extremamente eficazes. A teoria de 4 Fermis, por exemplo, de Fermi, ela descreve de forma muito boa interação fraca até certa escala. Depois de certa escala, não presta mais. A relatividade de Einstein, vista como uma teoria de campos, ela presta muito bem para descrever, né, movimentos de planetas e coisas assim, excelente. Ela não pode resolver problemas de gravitação quântica, beleza. Ela seria uma teoria não renormalizável. A gente não vai discutir sobre isso porque, de novo, não está no escopo e eu não saco nada. Então, para não falar bobagem, pergunta. Uma teoria renormalizável seria todas aquelas teorias que valem apenas para um ponto, apenas para um caso, para algum set de casos? Não. Ser renormalizável ou não renormalizável tem um critério técnico que eu vou introduzir para vocês. Vou mostrar para vocês exatamente o que vocês vão poder olhar para uma teoria e falar é renormalizável ou não é renormalizável. E a gente vai aprender, não vai aprender a lidar, porque não dá tempo para uma aula, mas vocês vão aprender como mais ou menos aparecem os problemas e mais ou menos como a gente trata eles. Né? E aí vai ficar clara a distinção, né, entre uma renormalizável e uma não renormalizável. Mas isso é para outra aula depois da parte. Essa seria a aula 4, normalizando a renormalização. Então, bom, o que a gente fez ontem, né, para começo de conversa, foi basicamente, depois do blá blá blá, né, a gente começou com uma Lagrangiana para um campo real. E não vou ficar botando índice em cima e embaixo, por preguiça. E a gente viu que tinha uma simetria discreta aqui, Z2, né? Φ vai em menos Φ, basicamente. Eu comentei que isso tem relevância, não é inútil, mas isso não tem nada de tão interessante assim. Simetrias contínuas, não discretas, são mais interessantes. E aí a gente foi estudar a Lagrangiana de um campo complexo, basicamente. Né? A mesma coisa que agora o Φ é complexo. Então, ele guarda 2 graus de liberdade reais dentro dele. A gente vai voltar nessas teorias hoje. E aqui a gente viu que a gente tem uma simetria 1-1 global. Ou seja, eu posso transformar φ em exponencial de θ o mesmo θ, para todos os pontos. Se a gente fizer essa transformação, aqui tem complexo conjugado, a derivada dá zero, né? Então vai compensar, isso aqui vai ficar invariante. A gente viu isso ontem. Simetria contínua tem uma consequência imediata, teorema de Noether. Então a gente tem correntes conservadas. Né? E aí eu comentei como você pode fazer, é meio que um truque, né? Fazer uma variação, etc. e tal. E é fácil constatar que você tem uma corrente desse tipo. Né? A gente vai ver que simetrias contínuas têm outras consequências interessantes. Tudo aqui são simetrias internas, né? Como eu estava falando. Tem 2 tipos de simetrias. Simetrias internas e simetrias do espaço-tempo. Simetrias do espaço-tempo são coisas tipo rotação, pulsos de Lorentz, translação, simetria de escala. Né? A gente não vai lidar com essas, a gente está focado nas internas, ou seja, no espaço dos campos. Mais tecnicamente falando, cujos geradores comutam os geradores da simetria de Poincaré. Assim vai bem. Né? E, bom, a gente encontrou isso aqui, ficou feliz, uma simetria de fase, beleza? E a gente parou para se perguntar, aí agora vai entrar a parte do... A gente tem que botar algum input, né? As coisas não caem do céu. Então o input que eu coloquei foi, o que aconteceria se essa simetria fosse local?
Ou seja, se esse θ passasse a depender dos pontos do espaço-tempo. Então eu me questiono, se eu quisesse impor que meu campo se transforma dessa forma aqui, vou botar um X aqui, deixa claro. Bom, se a gente tentasse impor isso, a gente viu que aquela lagrangiana não é mais invariante, né? Ela não tem essa invariância local. Só uma teoria com campo escalar complexo não é invariante por uma simetria 1 local. E a gente parou para ver, bom, vamos tentar então tornar ela local. O que eu preciso introduzir? Que ingrediente eu preciso introduzir para tornar essa lagrangiana local? Porque eu tenho essa simetria mais forte, vamos dizer assim, onde eu posso mudar o θ de acordo com o ponto do espaço-tempo, né? E a gente viu que a gente pode fazer isso usando um comparador que eu introduzi, de tal forma que, vou dar assim, tal que a minha derivada vai se tornar uma nova derivada, que a gente definiu usando o comparador. E essa nova derivada é basicamente a derivada antiga, mais uma nova contribuição, que apareceu com o comparador. Bom, é uma constante. Eu vou guardar dentro desse xmi, se vocês quiserem, né? Eu posso sempre escrever esse cara como sendo IE, 1 sobre IE, não fiz nada, né? xmi. E eu posso definir isso aqui como sendo a mim. Aqui não tem perda de generalidade, é só uma questão de definição. Fazendo isso, isso aqui nada mais é do que Por que eu fiz isso? Porque eu já sei onde eu quero chegar. Então, né, a gente poderia só deixar o X e depois fazer uma redefinição com E, aí ver, não, a propriedade de transformação é melhor para o A ser real, bota o I na frente, então a gente vai direto ao ponto, né? Mas poderiam trabalhar com XMI se vocês não gostam do AMI, não tem problema nenhum. O que importa é que a derivada precisa ser modificada para dar conta dessa imposição que eu estou fazendo, de simetria local, né? Depois disso, a gente, bom, por construção, né, a gente está construindo, a gente introduziu um W para isso dar certo, a gente viu que a derivada covariante se transforma de forma covariante. Se ela se transforma de forma covariante, e esse era o problema com a derivada usual, a gente pode usar ela para construir nossa lagrangiana. A gente construiu nossa lagrangiana fazendo o que a gente chama de acoplamento mínimo. É uma prescrição. Você pega a derivada usual, transforma em derivada covariante. Então, se você pegar uma teoria que tem uma simetria global interna e fizer o acoplamento mínimo, ou seja, você fizer a derivada usual, virar uma derivada que vai levar em conta também esse tipo de campo, você vai ter automaticamente transformações desse tipo e automaticamente você vai ter invariância local. Então, se tinha global, agora vai ter local. Tinha botado. Beleza. A gente introduziu um campo novo, X ou A, como vocês queiram chamar. E até aqui, a gente abriu essa lagrangiana e viu que vai ter interações do tipo AMI, φ estrela, dB, vão aparecer coisas desse tipo, associadas a trivértices, se a gente for fazer depois em termos de perturbações. E a gente viu que tem coisas do tipo AMI, φ estrela, φ, associadas a quadrivértices. Não tem nenhum termo com derivada em AMI ainda. Então, se vocês forem calcular as equações de movimento de A, ele não tem dinâmica. Esse cara não vai a lugar nenhum. Aí a gente se perguntou, bom, tudo bem, eu introduzi um campo novo, ele está indo a lugar nenhum, ele está nas interações, mas ele não tem nenhum termo de derivada, ele não propaga. Como eu poderia ver como ele se propaga? Eu poderia investigar quais são os termos que poderiam ter nessa lagrangiana para eu introduzir e ver como ele se propagaria. E a gente pegou os termos mais gerais possíveis, que são compatíveis com a simetria de Lorentz, que a gente não quer abrir mão, em momento nenhum. A gente escreveu eles, eu falei, bom, tem lá 4 termos possíveis, um deles é redundante, né? Ele é basicamente um dos outros termos, a menos de uma derivada total, então a gente não precisa tratar ele. Escrevemos a combinação mais geral e falei, tudo bem, lutei para fazer uma coisa invariante de gauge, ou invariante por simetria local, né? Já que o Matheus não gosta da palavra gauge. E aí eu me perguntei, bom, então vamos impor tal simetria de gauge desses termos, né? Para a gente poder manter, porque senão todo o esforço foi em vão, né? E aí quando a gente impõe a simetria de gauge, a gente viu, né, bom, resolver um sistema, não resolvi, mas vocês podem resolver por conta própria. E o que a gente obtém depois de uma certa massagem é basicamente a lagrangiana de Maxwell.
Então, bom, a gente tem um campo, como eu disse, né? Que se propaga que nem um fóton, se acopla que nem um fóton, não tem massa que nem um fóton, se transforma de gate que nem um fóton. Eu acho razoável chamar de fóton. Então esse foi o status, né, da última aula. Eu queria ressaltar uma coisa. Esse está ali, e ele tem um papel fundamental. Se você quer desacoplar o fóton, é só botar E igual a zero. Então, facilita muito as coisas. No limite em que E vai para zero, se a gente tinha uma lagrangiana menos 1/4 de f' quadrado, vou botar quadrado aqui, vamos entender o que eu quero dizer, né? E a gente tem termos dmi, a gente tem termos do tipo menos IE, AMI, pipipi, popopó, mais E2, AMI, pipipi, popopó. Quando você bota E igual a zero, o que você faz é matar todos os termos de interação, porque eles carregam E. Né? O que sobra é um campo escalar e um fóton, totalmente desacoplados. Então, desligar o E significa desacoplar o fóton. Se vocês olharem a corrente que fica conservada, nesse caso, e desligar o E, vocês vão reobter a corrente anterior, a corrente do caso global. Então, desligar o fóton é voltar ao regime de simetria global, por assim dizer. Beleza? Então, isso às vezes é um bom teste de sanidade. Né? Desliga e vê o que acontece. Se não der o que tinha que dar, você errou em algum lugar. O que a gente pode só adicionar? Bom, a gente quer descrever a natureza. A gente pode botar tudo o que a gente quiser para fazer o que a gente quer. O AMI surgiu naturalmente da simetria. Mas eu impus a simetria, né? Agora eu vou te impor, quero ver como ele se propaga. Eu preciso que ele, se ele não se propagar, ele não vai a lugar nenhum. A equação de movimento vai dizer que ele é trivial. Então, os termos têm que ter alguma dinâmica. Né? Bom, se você supõe que você quer descrever a natureza. Né? Então, eu estou falando que a gente está impondo simetrias. Mas as coisas têm que surgir. Por exemplo, eu introduzi uma lagrangiana para descrever nada, que eu não estou descrevendo nada, na verdade. Não tem nem interação aqui. Né? Então, eu faço, se eu tiver um princípio, o que eu tenho que ter? É mais um exercício de ver qual o papel da simetria. Se a gente quisesse realmente descrever um fenômeno, a gente já deveria começar, olha, eu tenho um objeto que tem tantos graus de liberdade e é assim, assim, assado. Então eu preciso ter uma lagrangiana um termo assim, assim, assado. Essa é a forma usual de fazer física. O que a gente está fazendo é um exercício para vocês entenderem da onde vem, qual o papel, como surge e tal. Mas não é assim que a gente descreve a natureza. A gente descreve a natureza vendo alguma coisa e colocando na teoria algo que dê conta de descrever aquele fenômeno. Né? Então, se a gente parasse aqui e falasse, olha, só com simetria de gauge eu parei aqui. Não quero botar termo quadrático. Tá bom, você não tem fóton, então. Você tem um cara que está fazendo um vínculo, mas não propaga. Né? Então, ele não vai servir. Isso que a gente fez aqui para o caso escalar, eu poderia ter feito no caso fermiônico. Eu não fiz só porque férmio, o pessoal ficou olhando meio torto, né? Mas se vocês partirem da lagrangiana de Dirac, agora que vocês sabem o truque, né? Acoplamento mínimo. Pega a lagrangiana de Dirac, que é basicamente uma derivada só, termo de massa de Dirac. Agora, prescrição do acoplamento mínimo. Dmi vai em dmi, igual a dmi, mais IE. Bom, esse aqui não vai mudar, né? Não tem derivada. Esse cara aqui vai ganhar um fulano novo. Ele vai ser ele, que já estava aqui, mais o outro termo. Gama mi, dmi, agora vai aparecer esse cara aí, é ami, si. Bom, esse é o termo cinético usual. E com i dá menos, até hoje de manhã, é se barrar, vou até escrever do jeito mais sugestivo. Menos ami é se barrado gama mi, si. Que é basicamente a corrente eletromagnética. Que calha ser, calha não calha, que é a corrente conservada de Noether, se vocês impuserem, né, a simetria de fase que um campo de Dirac tem. Ele é um campo complexo. Essa lagrangiana tem essa simetria. Que nem tinha lá no caso de escalar complexo. Se vocês calcularem a corrente de Noether associada a essa simetria global, vocês vão ver que vai aparecer exatamente isso aqui. É como se acopla com o fóton. E a colega comentou uma coisa que é interessante notar, né? No caso escalar, as interações são mais complicadas, né? A corrente conservada no final do dia vai mudar com o acoplamento mínimo. Né? Ali não tem mais o que mudar, porque a corrente não tem nenhum outro campo dentro dela, né? Só o psi e o gama mínimo.
São só comentários. Né? Então daqui sai a QED, basicamente. Você pode sair da direto usual, o complemento mínimo, que tem em todo o livro texto. Né? Beleza, esse era o estado de coisas. Esqueci de passar um exercício que é relativamente simples. É mostrar isso aqui. Pegar duas derivadas covariantes, comutar elas, vai aparecer IE, usando as convenções que a gente está usando. Então, exercício. Vou desenhar como fazer, né? Isso aqui são derivadas que têm que atuar em alguma coisa. Vamos botar uma função, vou chamar de função teste, não leve muito a sério, né? Você vai fazer dmi, atuando no F, menos dmi, atuando no F, e abre quem é a derivada em cada um deles. Né? E vocês vão ver aparecendo dmi menos dmi. E vai ter coisa se cancelando. Né? Então vocês conseguem definir, né, se vocês quiserem, quem é o tensor, não sei como se fala em português, field strange, enfim, basicamente isso, através da comutação de derivadas covariantes. Isso vai ser muito útil no caso de teorias não abelianas que a gente vai ver na última aula, porque vai ser muito mais prático a gente encontrar quem é o field strange usando isso, do que tentando fazer linha de Wilson. No caso não abeliano vai ser um parto. Né? Então, o exercício de conferir isso é bem simples, 3 linhas. No caso não abeliano não é tão simples, porque as coisas não comutam. E aí que está a graça e o pesadelo. Né? Então, em relação à primeira parte, alguém tem alguma dúvida geral? Vamos seguir agora para a parte 2. Né? Beleza. Então, terminamos sobre o feitiço das simetrias. Eu achei a ideia de dar nome para as coisas meio hollywoodianas, né? Tá com a lista de chamada aí? Obrigado, filho. Passa, por favor. Estou passando a lista, por favor, assine. Até quem não está inscrito no curso, está vindo aleatoriamente, não está nem na escola, não tinha nem que estar aqui, assina também, para poderem saber quantas pessoas vêm fazer uma estatística. Não tem punição. Se vocês tinham que estar na aula de alguém e não estão, não tem punição, fiquem tranquilos. Quem não tinha que estar aqui e está, também não tem punição. Porque, na verdade, não tem punição para nada. Nem para roubar requeijão. Roubaram meu requeijão. Se o ladrão do requeijão está aqui, não tem. Não tem volta. Eu estou até agora. Roubaram meu requeijão, cara. Incrível. Bom, então eu vou começar com uma parábola. Basicamente é a parábola que tem naquele texto do Coleman que eu recomendei para vocês. Quem não leu, leia. É muito legal o texto. São 3 páginas, não dá preguiça de ler. Bem que é coluna tripla, mas os textos do Coleman são muito gostosos de ler, porque ele vai fazendo piada no meio do caminho. Conta coisas que a gente não sabe, é bem legal. Então, a parábola é a seguinte. Vou escrever aqui. Um homem, bom, primeiro eu vou botar o título da aula, né? Eu gastei horas para bolar esses títulos, eu vou usá-los, né? Eu só não lembro. Qual coisa que simetrias escondidas e seus disfarces. A gente vai ver por que eu estou chamando de escondidas, não sou eu que estou chamando, muita gente chamava, inclusive Coleman. E eu repito, tem uma aula no Aspects of Symmetry do Coleman que Simetria Secreta é uma aula que ele deu nas Eris Lectures há muito tempo atrás, na década de 70, e é fantástica. Tem tudo que a gente está discutindo aqui feito por um gênio, né? Bom, vamos lá. A parábola é a seguinte, é o homem no ferro magnético. Para tentar entender a ideia geral disso. A ideia é a seguinte, imagina que tem um mundo, a gente tem nosso planeta, né, nossa vida aqui, etc e tal, mas imagina que tem um mundo paralelo ali, dentro do nosso mundo, que é um grande, gigante ferro magnético. Então a gente tem
é como se fosse um ferromagneto infinito, vamos supor que dá para guardar um aqui dentro do nosso mundo, onde basicamente é uma rede, onde cada pontinho da rede tem um spin apontando em alguma direção. A gente vai dizer que ele é descrito basicamente, e aí não me perguntem nada de ferromagneto, porque o pouco que eu vou falar aqui eu tive que perguntar para um amigo da mecânica estatística. Tá? É só uma parábola, se vocês não entenderam, leiam lá no código. Então, é um ferromagneto de Heisenberg, que é descrito por essa Hamiltoniana aqui, entre primeiros vizinhos. Vou botar um J aqui, spin, produto escalar, spin. Então é basicamente um sistema onde você tem diversos spins que podem apontar em qualquer direção do espaço, qualquer direção, no eixo x, y, z, cuja Hamiltoniana dada ali. E vocês podem observar que o que importa, na verdade, é a orientação relativa entre os spins dos primeiros vizinhos que estão interagindo. Essa aqui é a forma com a qual eles interagem. Aqui o J tem que ser positivo, ele me insistiu muito, para eu não esquecer de dizer isso. Então eu vou dizer. Então, o Mateus vive num mundo que é um gigante ferromagneto, né? Tem espinhos apontando em tudo quanto é direção, etc. e tal. Mas nesse mundo, o estado de mínima energia desse ferromagneto é o estado no qual os spins se alinham. Porque aqui a gente tem um sinal de menos, né? Então, o mínimo desse Hamiltoniano tem que ser, né, um estado onde estão todos na mesma direção. Todo mundo está na mesma direção, vai dar o estado de mínima energia. Então, aqui os spins gostam de se alinhar, né? Então, os spins gostam de se alinhar. Lembrem que é uma parábola, não levem muito a sério, não precisa... A gente não vai usar essa equação para nada. É só isso que eu vou usar, tá? Os spins têm que se alinhar. Então, o estado fundamental desse mundo aqui, ele tem uma direção privilegiada, né? Vamos supor que seja o norte. Eu vou chamar de norte, seja ela qual for. Se ela for para baixo, eu vou chamar de norte. Então, não tem perda de generalidade nisso. Então, a Hamiltoniana desse sistema é invariante por rotações. Se eu pegar dois spins e rodar eles do mesmo ângulo, na mesma direção, o ângulo entre eles continua o mesmo, né? E é só o que importa para essa interação de troca, né? Mas o estado fundamental desse sistema tem uma direção privilegiada, que eu estou chamando de norte. Então eles vão alinhar todos numa direção para ter o estado de mínima energia, apesar de a Hamiltoniana ser invariante por rotações. Essa é a principal ilustração do conceito que a gente vai discutir nessa aula. Por quê? Você pode ligar para o Mateus, que está morando lá no ferromagneto, e falar, cara, descobri uma simetria do teu mundo, cara. Tem invariância de rotação. Aí o Mateus vai virar e falar, você tá doido? Pô, tem um puta campo apontando para norte aqui, cara. Pô, deixei o ferro aqui em casa outro dia, pô, colou lá no teto, uma merda. Não tem simetria de rotação não, cara. Tá doido? Tem uma direção privilegiada. Não, cara. É que você está vivendo dentro de um ferromagneto. E nesse ferromagneto tem um estado de mínima energia que tem que apontar numa direção privilegiada. Mas se não fosse, se você vivesse em outro ferromagneto, ele poderia apontar para sul, não para norte. Você tá maluco? Eu moro aqui há 30 anos, cara. Sempre teve isso aqui, cara. A gente até usa bagulho de plástico para não colar no teto. Você tá doido? Tá viajando, terraplanista. Pô, nada a ver. O Mateus nunca vai descobrir que ele vive nunca, né? Dificilmente ele vai descobrir, porque o mundo que ele vive é infinito, com diversos spins. Se ele tenta mudar alguns, ele não consegue mudar o estado fundamental com isso. Ele precisaria mudar infinitos spins para poder realinhar todo mundo. Isso custaria energia infinita, basicamente ele não consegue. Então, o Mateus vive um mundo que é descrito por uma Hamiltoniana, que é uma dinâmica, que tem uma simetria SO3, que a gente chama, uma simetria de rotações no espaço. Mas o estado fundamental desse mundo, o ground state dele, não tem. Isso a gente chama de quebra espontânea de simetria. Quando a gente está numa situação onde a Lagrangiana, a Hamiltoniana, possui uma simetria, suas interações possuem uma determinada simetria, mas o estado fundamental, não. Então, isso é quebra espontânea de simetria por definição. Por que é mais conveniente ou mais adequado chamar de simetria escondida? Porque a interação continua sendo simétrica por rotações. A simetria não está quebrada. Só quem quebra é o estado, o vácuo. Mas a dinâmica ainda tem essa invariância. Então, ainda que o Mateus não veja isso, porque ele está ali dentro e tem uma direção privilegiada, essa simetria está lá. A parábola é interessante porque o Mateus somos nós, né? E o ferromagneto é o nosso mundo.
A gente vive num mundo que tem certos cálculos, tem valor esperado no vácuo não nulo, né? Só que a gente está dentro dele e a gente não conseguiria observar isso facilmente, né? Não é que seja impossível, veja bem, não é impossível. E o Coleman ressalta que tem 3 formas de você observar, de você descobrir uma simetria escondida, né, no laboratório, vamos dizer assim. Uma delas é se você trabalhar em altas energias, foi o que a gente fez, colisões de partículas. Ah, só tem fóton, não, peraí, vamos porrar próton e próton mais forte aqui para ver o que aparece. A gente começou a ver partículas que a gente não esperava, né, que na verdade a gente já esperava quando a gente encontrou, mas que poderiam, se a gente tivesse primeiro encontrado um W, né, e depois pensado em interação, falar, caraca, peraí, como é que tem esse W aí? Né? Então, altas energias podem mostrar indícios que você está numa situação de quebra de espontânea simetria ou de simetria escondida. Outra possibilidade é você olhar em altíssimas temperaturas, por exemplo. Então, no caso do ferro-magneto, em altíssimas temperaturas, até onde eu sei, ele recupera a simetria SO3, não vai ter mais uma direção privilegiada, vai virar uma bagunça, né? E a terceira opção é a altíssima inteligência, né? Que foi o caso do Weinberg, do Salon e do Glashow. Eles só são muito inteligentes, eles falam, cacete, é a simetria escondida aqui. Então essas são as 3 formas que a gente tem de encontrar. A gente não precisa ter nenhuma das 3 aqui, o Weinberg já pensou para a gente. A gente não tem laboratório com altas energias nem altas temperaturas, então a gente vai só seguir o Weinberg. Só voltando à parábola de novo. Uhum. Beleza, dentro do campo magnético não tem simetria. Tem simetria, a interação ainda tem. A interação ainda é descrita por uma simetria de rotação. Só que o estado fundamental lá, não. Então, a pessoa que vive dentro daquele mundo, onde o estado fundamental não tem essa simetria, dificilmente enxergar ela. É só uma parábola, não precisa levar muito a sério. Quem pegou o ponto, pegou o ponto. Quem não pegou o ponto, vamos continuar, vai talvez para aí. Vou só aceitar. Hã? Vou só aceitar. Beleza. Lê lá o... Fala, pode falar. A notação somatória de IJ é para I diferente do J? A gente tem que ser primeiro os vizinhos, né? Pega um cara e ele interage com os amiguinhos que estão mais perto dele. Essa notação. Mas isso esse detalhe aqui não esquenta a cabeça, só assim, os spins gostam de alinhar, só isso que eu quero. Se você perguntar mais 2 linhas nisso aqui, eu vou ter que chorar e dizer, eu não sei. Então, tenha compaixão. Brincadeiras à parte. Ô, Felipe, Fala. tudo bem que altas temperaturas estão no paramagneto e etc. A questão também do vácuo não conta, né? O vácuo... Não vai estar mais alinhado, né? O estado de mínima energia não vai estar mais alinhado. Exatamente, mas vamos supor que você esteja a uma temperatura intermediária. O vácuo também não conta. Porém, ele continua com aquela simetria. Temperatura intermediária, nesse caso, tem uma temperatura crítica, né? Aqui, como a gente já conversou outro dia, a temperatura faz um papel, de certa forma, de parâmetro de ordem. Então, vai ter uma temperatura crítica, você pode estar acima dela ou abaixo dela. Abaixo dela, espinha a linha. Acima dela, não há linha. Então, ou você tem simetria ou não tem, Sim, de acordo com bem, isso. mas em uma dimensão você não tem transição de fase e, portanto... Mas aqui a gente não está falando de uma, a gente está em 3 dimensões. Não é para qualquer dimensão que eu estou falando. A gente está em 3 dimensões, está num paralelepípedo. Em uma dimensão, um monte de coisa muda. Um detalhe importante, né? Tudo que a gente vai falar aqui, a gente está pensando em 3 mais 1, com espaço, volume infinito. Se a gente estivesse falando de mecânica quântica, 1 mais 1, com bordas, tudo muda, tá? Tudo muda. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, vamos supor uma dimensão mesmo. Não tem problema. Mas as coisas que eu vou falar não se aplicam. Não se aplica a simetria, não? Não, a simetria sim, mas a quebra espontânea não necessariamente. Tem um teorema de... Acho que é que é. Bom, tem um teorema falando que não pode ter quebra Modelos de espontânea. curto alcance não apresentam transição de fase, etc. Mas tudo bem, a questão que eu falo, vamos considerar o tridimensional. Uhum. Se eu coloco uma temperatura intermediária, esquece a temperatura crítica. O vácuo não pode ser levado em conta. Entendeu? Não, mas o que importa só aqui é o vácuo é simétrico ou não é simétrico. É Não, só tudo bem, isso. mas não há quebra de simetria se a temperatura for intermediária. Ou há. Então, só vai ter, se for acima da escorrer, não tem. Se for abaixo, tem. Entendeu? Aí tipo assim, para calcular as correlações, não me importa o vácuo. Tudo bem. Mas assim, para saber a definição de quebra espontânea de simetria é o seguinte: você tem uma lagrangiana com uma simetria G. Você olha para o vácuo, no caso, para o estado de mínima energia. Esse estado é invariante sobre G ou não? É só isso. Se sim, é invariante, então não tem quebra espontânea de simetria. Se não for invariante,
E veja bem, não quer dizer que tem que ser toda a simetria quebrada. Nesse caso, por exemplo, não é toda a simetria que é quebrada. A gente tem, né, em 3 dimensões, o campo aponta em uma direção. Alguém consegue enxergar uma simetria que continua valendo? Ele aponta em uma dimensão, em uma direção. Então, Translação. oi? Translação. Tem também, mas ligada com SO3. A gente pode rodar ao redor dessa direção. A gente ainda tem simetria de rotação, só que em 2 dimensões agora, ao redor da direção. É só por uma questão de definição. Agora, às vezes, o teu vácuo nem interessa para o teu sistema. Né? Acho que você está me perguntando, tem vidro intermediário, não interessa o vácuo. Por isso que eu quis. Entendi. É só por uma questão de definição mesmo. Então, vamos dar uma olhada... Felipe. Oi? Ah, perdão, esqueci de você, não. Não, fica tranquilo. Quando você falou quebra espontânea de simetria ocorre quando eu tenho simetria em todos os outros níveis de energia, mas não no fundamental, é isso? Simetria da Lagrangiana, vamos falar de ação que é mais fácil. Você tem uma simetria da ação, ou seja, você tem uma transformação que você faz na sua ação que deixa a sua ação invariante. Beleza. Aí você olha, pega essa transformação e olha para o estado fundamental, aplica ela. Deixou invariante? Então, nada a dizer. Não deixou invariante, você define como quebra espontânea de simetria. Por que eu digo que ser simetria escondida é o nome mais adequado? Porque no fundo a Lagrangiana, a ação ainda é invariante. Só o estado fundamental que não é. E a gente vai ver que quando a gente... Vamos ver o exemplo para ficar mais claro esse ponto, né? Bom, o primeiro exemplo que eu vou fazer, a gente vai refazer os exemplos de antes agora. Aqui. Antes de fazer, vamos fazer uns comentários gerais, né? Então, vamos com a Lagrangiana, que tem um campo escalar, só para a gente acertar a notação aqui. E eu vou chamar potencial U de φ. Então, a gente tem um termo cinético e tem um termo de potencial, né? Se a gente for calcular a densidade de energia associada com isso aqui, o que a gente vai encontrar é basicamente parte tem derivada temporal ao quadrado, a parte tem as derivadas espaciais ao quadrado, mais o potencial. Então, eu quero tentar encontrar qual é o estado, a configuração φ que minimiza esse funcional de energia, né? Que seria a densidade hamiltoniana. Então, tem um palpite óbvio, né? A gente tem que fazer primeiro algumas hipóteses. A gente quer descrever um sistema que tem um vácuo, ou seja, tem um mínimo de energia. Porque se não tiver mínimo de energia, a gente não tem nem para onde começar a conversar, né? Então, para isso ter mínimo de energia, quer dizer que esse cara aqui tem que ser limitado inferiormente. Ou seja, o potencial tem que ter um mínimo. Se não tiver um mínimo, não faz sentido procurar o mínimo, né? Então, vamos supor que esse potencial tem um mínimo, sei lá, assim que eu fiz nem existe, né? Nem função. É um mínimo aqui, menos C, né? Então, tem um potencial esquisito qualquer, tem um mínimo em menos C. Eu vou somar C para poder colocar o mínimo no zero. Então, eu estou só somando uma constante lagrangiana, não tem perda de generalidade nisso, tá? Só por conveniência. A gente vai usar isso depois, só para deixar isso dito. Então, eu suponho que tem um mínimo, porque se não tiver mínimo, a gente não tem estado fundamental, a gente não está interessado nesse caso. E se o mínimo for negativo, eu somo ele para botar no zero. Se for positivo, eu desço ele para botar no zero. Não tem perda de generalidade nisso. Beleza. Se eu quero minimizar esse potencial, essa energia, esse funcional de energia, qual é a primeira providência que eu tenho que tomar? Como é que tem que ser o φ para eu poder minimizar esse funcional? É uma coisa óbvia, que é óbvio de cara. Eu tenho a soma de 2 quadrados e um termo que agora é positivo, né? Porque eu vou somar o que for necessário para ele ser positivo. Então, isso aqui é positivo, isso aqui é quadrado, isso aqui também é quadrado. Eu tenho a soma de 3 termos que são positivos. Como é que eu faço para minimizar isso? Oi? Não, aqui estamos pensando no caso, quando esse quadrado aqui, entenda-se que vai dar um número real positivo, sem complicação. Eu tenho, não esquece o campo, vamos lá, eu tenho a soma de A, B e C. A, B e C são maiores ou iguais a zero. Como é que eu minimizo essa soma? É tão simples que isso não é possível. Vamos lá. Todos eles têm que ser zero. Soma de 3 termos positivos. Qual o mínimo? Positivo não, maiores ou iguais a zero. Esse mínimo é quando os 3 são zero, porque a soma de 3 coisas positivas não pode dar negativa. É no mínimo zero, melhor dos casos. Como é que eu posso fazer a parte cinética da zero? Ou seja, a parte que tem derivadas.
Oi? Constante. Eles são muito tímidos, podem se soltar mais, né? Podem falar. Então, a primeira providência que a gente tem que tomar é que o φ tem que ser igual a constante. Porque se eu fizer isso, esse cara aqui dá zero, e é o mínimo que eu poderia ter aqui. Esse cara aqui dá zero, é o mínimo que eu poderia ter aqui. A segunda coisa que eu tenho que impor agora, já que eu estou disposto a somar o que for necessário para ficar no zero, é que esse cara aqui também seja zero. Então, eu quero encontrar vou chamar assim, vou usar a linguagem que a gente usa na teoria quântica de campos, mas tudo isso aqui é clássico por enquanto. Tá? Então, a configuração que minimiza a energia tem que ser constante e tem que ser tal que U dela dê igual a zero. Zero porque eu estou falando que eu vou botar o mínimo no zero, só por simplicidade, mas sem perda de generalidade. Fala. O U ali, ele tem que ser maior ou igual a zero ou tem que ser maior que o U na energia? Aqui, como eu disse, né, o mínimo vai estar em algum lugar. Não, mas ele pode ser zero? Pode ser zero. Pode ser Tá, eu vou somar, na verdade, para o mínimo dele estar igual a zero. Tá. Eu vou empurrar ele, você vai desenhar o gráfico que você quiser no U, e eu vou empurrar o menor dos pontos para exatamente zero. Então esse é o menor ponto dele. E ele está dali para cima, porque o menor ponto está no zero. É uma escolha, não precisava fazer isso não, tá, gente? É só para simplificar as expressões. Então a gente precisa dessas duas coisas, se a gente quer minimizar a energia, né? Então vamos ver agora isso nos modelos mais simples, né? Primeira coisa, aí vai entrar a discussão que a gente vai entrar. Tem duas opções aqui. Ou só vou encontrar um VEV de φ. Quando eu falar VEV, entenda-se esse cara aqui, o cara que eu uso para poder minimizar a energia. Ele fala, o VEV do φ é o cara que dá a mínima energia. Se eu falar sem querer, eu vou evitar, mas às vezes sabe, né? A gente usa a linguagem quântica para falar de coisas clássicas, porque no final do dia, em perturbação, as coisas clássicas vão ser a primeira ordem na expansão em H cortado, então elas vão dar uma boa informação sobre a situação quântica, né? Mas na verdade, falar de VEV aqui já é meio que um abuso, né? Enfim. Mas é só linguagem, né? Acho que... Então... perdão, perdi o que eu estava falando. Como eu estava dizendo, tem duas situações possíveis, né? Ou a gente vai encontrar um VEV de φ que satisfaz o que eu quero, ou seja, igual a constante, e dá zero para o potencial, ou minimiza o potencial, né? Ou vou encontrar mais de um. Só tem essas duas opções. Ou é um, ou é mais de um. Ou tem opção de nenhum, né? Mas isso não vai acontecer, porque, como eu disse, né, que o mínimo vai estar no zero, pelo menos uma solução a gente vai encontrar necessariamente. Se a gente não encontrar, a gente joga fora, porque tem que ter um mínimo. Né? É que nem o oscilador harmônico, né? Não pode ficar... Não seria físico supor um sistema que pode ter energia infinitamente negativa. A gente não está interessado nesse caso. Então vamos ver o caso mais simples para a gente poder discutir brevemente, depois a gente vai para os casos mais interessantes. Campo real de novo. Simetria Z2, né? Então, aqui se a gente escrever o funcional de energia vai dar exatamente o que está ali, né? E o potencial é só φ quadrado, né? Então vamos parar para pensar. A gente já sabe que tem que ser constante, então não preciso nem olhar a parte dinâmica, a parte cinética. A gente tem que olhar só para o potencial. O que é o potencial aqui? É M2, φ2. Então, vou fazer uma hipótese para começo de conversa. Primeira situação. Esse M2 é positivo. Maior ou igual a zero? Vamos botar assim. Se o M2, M quadrado, né, for maior ou igual a zero, quem é o cara que minimiza esse potencial? Não fiquem tímidos, senão a gente vai sair daqui só no domingo. Vamos lá, quem minimiza? M quadrado, φ quadrado. Eu quero o mínimo desse cara quando o termo está na frente é positivo. Isso é função do primeiro grau, deixa eu falar. Não, segundo grau, perdão. Φ igual a zero, perfeito. Então, aqui o mínimo de energia só tem um. Φ igual a zero. Não tem magia aqui, não tem o que fazer. Mas, pô, você disse que M quadrado é maior ou igual a zero, então M quadrado também pode. Tá, e se M quadrado for igual a zero, quem é o φ que minimiza? Lembra que tem a parte cinética, né? Pode ser qualquer coisa, mas tem que ser uma constante. Então vamos pensar, vamos tirar o caso M igual a zero, então. Se a gente botasse M igual a zero, não ia ter potencial, né? Bem colocado. Então vamos tirar o M igual a zero por enquanto.
Aliás, eu não vou tirar, não. Eu esqueci de um termo. Desculpa. Eu estou tão concentrado, vai ser a mesma conclusão, mas sua colocação me fez perceber que não tem interação aqui. Perdão. Vou colocar uma interação do tipo lambda F4. Então, O 2 ali. Interação. O 2 na N quadrado? F quadrado sobre 2. Não, lá embaixo. Ah, obrigado. Valeu. Tinha que ter olhado antes de escrever, tá vendo? Por isso que eu trago nota. E não olho. Não adianta nada, né? Bom, então a gente tem essa agora. Então a gente tinha um modelo livre. O modelo livre é chato, a gente vai considerar um modelo interagente, né, com uma interação lambda F4, que é a mais simples possível. E por que eu escolhi F4 e não F3? Porque eu quero manter uma simetria Z2 para poder fazer um ponto, né? Então agora esse é o potencial. Como a gente falou, a gente tem que ter um mínimo, né? Então para ter um mínimo, a gente tem que ter lambda necessariamente maior do que zero. Se lambda for menor do que zero, eu posso sempre crescer o φ e esse potencial vai sempre indo para infinito, negativo. Tá? Então a condição que eu impus aqui de tem que ter um mínimo, ser limitado inferiormente, se traduz nesse potencial como sendo o lambda tem que ser maior do que zero. Então, de novo, não tem perda de generalidade, é só uma situação minimamente interessante, né? Onde tem um mínimo. Então como é que você procura um mínimo onde não tem, né? Agora sim, perdão. Se a gente sabe que o lambda é maior do que zero, situação onde M2 é maior ou igual a zero, graças ao Leon, qual é o mínimo agora? Que é o φ mínimo. Φ igual a zero. Agora sim. Porque mesmo que o M seja zero, o mínimo disso aqui ainda é o φ igual a zero. Então é um termo positivo, né? Se eu botar negativo, dá menos 10, vai dar menos 10 elevado a 4. 100 elevado a 4. Zero é zero, não pode ser menor do que zero. Maravilha. Tem uma solução só. Agora vamos considerar a segunda situação. Eu vou considerar que M2 é menor do que zero. Um ponto antes de a gente continuar. Quando eu digo M2 é menor do que zero, eu não estou chamando M de complexo. M2 eu poderia chamar de M grande, né? Se vocês quisessem, esse M quadrado eu botei porque eu quis. Eu posso dizer que M quadrado é igual a Mzão. Tu mandou Mzão menor do que zero. Então é só uma conveniência dimensional, tá? O que eu quero dizer com isso? Considerar M2 menor do que zero significaria, de partida, eu começar com uma lagrangiana com um sinal de mais aqui. Não estou falando de massa imaginária, tá bom? É só um sinal na lagrangiana. Uma dúvida nisso, Tá? que seria a princípio número ao quadrado ou não? Não, é o que eu acabei de dizer. Não, então, eu defino M como sendo M ao quadrado. Não. Mas M ao quadrado. Não estou definindo assim. Deixa eu perdão, eu expliquei mal. O que eu quero dizer com M quadrado menor do que zero? Eu quero dizer, voltem na lagrangiana e botem um sinal de mais aqui. Vou botar com M quadrado se você quiser. Não tem problema nenhum, não estamos falando de nada imaginário. Agora o M seria positivo. Então sempre que vocês virem alguém escrevendo M quadrado menor do que zero, a pessoa dizer, troca o sinal do M. Entendeu? Não quer dizer que M quadrado é de fato, tipo assim, M é raiz de um número negativo. Não é isso. É só troca o sinal lá. Só para não ter que ficar escrevendo várias vezes, a gente vai dizer assim, vamos considerar M quadrado negativo. É uma forma de falar, beleza? Não estamos falando de massa imaginária. Então, nesse caso, agora a gente não está na situação que o zero vai ser o zero, né? O mínimo aqui vai ser o zero. Vamos minimizar isso, né? Vamos tomar a derivada com respeito a φ, para ter uma ideia, botar igual a zero, né? Isso aqui vai dar M2φ mais lambda φ3 igual a zero. Estou tentando extremizar isso aqui, quero só achar os pontos máximo e mínimo. Né? Então isso aqui é a mesma coisa que φ N2 mais lambda φ2 igual a zero. E aqui tem duas possibilidades. Φ igual a zero ou φ igual a mais ou menos raiz de, passa para lá, menos M2 sobre lambda. E repare, M2 nesse caso, o que a gente está chamando de M2 é negativo, então menos M2 é positivo, esta raiz positiva não tem problema nenhum. Eu não errei a minimização não, né, gente? Tá? Tem um sinal, né?
Oi? Você considerou M2 menor que 0? Se não, tá. Não, M2 menor do que 0 quer dizer que o potencial ainda é esse, só que esse cara aqui é um número negativo. Então quando eu passo ele para lá fica menos M2, que agora é positivo. Né? Então a raiz de menos M2 é a raiz de número positivo. Um de cada vez. Não sei quem foi primeiro, mas já veio você já. Nesse caso aí, tipo, o que minimiza o U vai ser o mesmo que vai minimizar E de qualquer forma. Lembra? Para a gente minimizar E, a gente tem que fazer duas coisas. Minimizar essa parte e essa parte. É soma de termos positivos. Então, para minimizar E, a gente tem que minimizar os dois. Como é que a gente minimiza a primeira parte? Tomando φ igual a constante. Acabou. Qual constante? A que minimiza o potencial. Aí eu vou dar um shift no potencial para ele ficar no zero por conveniência. Então, quem é o cara? É um cara constante que dá zero no potencial. Esse é o nosso cara. Zero no potencial já shiftado, né? Nesse caso aqui, eu ainda não fiz shift nenhum, não sei se vai dar zero exatamente. Mas vamos lá. Você? Não, era isso do M quadrado. Como você falou que ele é menor que 0, você só mudou o sinal na Lagrangiana. Seria. Se eu mudar o sinal da Lagrangiana, eu teria que mudar o sinal aqui, mudar o sinal aqui e ia ficar um sinal de mais. Ia ficar a raiz da quantidade positiva. Acho que foi isso que você quis dizer. Né? Era isso. Eu quis dizer assim, quando eu escrever M2 menor que 0, entendam mudar, mas eu não vou ficar mudando. Né? Só não, porque senão, quando eu li essa primeira vez M2 menor que 0, eu falei, pô, é massa complexa isso aí, como é que se mede? Né? Não é isso, é só... E a gente vai chegar nesse ponto, né? Que é o seguinte, a gente tem duas opções agora. Essa opção ou essa opção. Exercício, pluguem isso no potencial. Vocês vão ver quem é o mínimo. Né? A cara do potencial vai ser essa. Aqui eu ainda não somei nada, então vai ser isso aqui. Eu ainda não somei a constante. Né? Então você vai ver que o φ igual a 0 vai dar 0, mas esse não é o mínimo do potencial. O mínimo do potencial vai ser alcançado por esses dois caras aqui, que eu vou chamar carinhosamente de mais ou menos V. Beleza? Agora, se vocês fizerem a conta para ver quanto vale isso aqui, vocês vão ver que dá menos 1/4 de lambda V4. Ou seja, então se eu quero botar o zero, a bundinha do potencial, né, no zero, então eu vou somar lambda V4, 1/4 de lambda V4. E aí eu vou estar com a situação de esse cara aqui, que eu estou chamando de V, ele dá o mínimo da energia e é o zero do potencial. Beleza? Então eu vou deformar esse potencial aqui por conveniência. Menos, então tem que somar mais. Não, peraí, eu bug aqui. Eu falei que eu tenho que somar no potencial mais 1/4 de lambda V4. Então aqui é menos, né? Vocês confiram depois essa questão de sinais em casa? Ou, enfim, depois no tempo da escola, só para ver se vocês não estão copiando errado, porque... Oi? Está trocado? Porque eu tenho que fazer... Esse aqui é o quantidade, eu tenho que somar isso no potencial. Então, aí eu somei aqui. Oi? Então fica mais assim. Mas lembra que é sempre isso aqui menos o potencial. Sim, pois é, porque lá você colocou menos. Não, mas aqui, eu estou falando assim, o difícil aqui é o mínimo. O mínimo está aqui. Tudo bem, mas Então se eu quero fazer um shift no potencial, eu tenho que somar lambda V4 no potencial, não é isso? Eu somei o mais aqui no potencial. E isso. Na Lagrangiana é sempre cinético menos o potencial, não é? Eu acho que Isso. você vai ter que tirar, porque o potencial está positivo. Então você vai ter que tirar para dar zero. Não, o potencial está dando um número negativo aqui, né? Eu tenho que somar para poder subir essa bundinha para cá. Para subir gráfico, você bota um número negativo. Eu tenho que somar um número negativo aqui, gente? Bom, positivo ou negativo, ele vai subir e vai ficar assim, tá? Depois vocês confiram correto. A gente nunca mais vai usar isso aqui, a gente vai agora adotar outra escrita. Então vamos... Era para encostar. Eu vou fazer uma coisa assim, está encostando. Será mais ou menos, confiro em casa depois, senão vai ser relevante. Porque depois que eu somar aquilo ali, eu deveria somar em outra cor, esqueci da teoria das cores. Eu vou escrever isso assim. Quem não tiver caneta de outra cor tem que ir embora para casa, porque não pode acompanhar esse pedaço. Esse detalhe não é o
ponto mais relevante. Seja lá mais ou menos aqui, que né, gerou discussão, conflito, troca de tiro, a gente vai dizer que eu vou escrever agora o meu U como sendo lambda sobre 4. Aqui o meu fio ainda é real. A gente está atrasado então. Esse fio já tinha sido complexo já essa altura do campeonato. Então, depois do shift, eu vou poder escrever esse fio dessa forma. E aí vocês confiram quem tem que ser de fato. Aliás, a gente pode... O U tem que ser isso, então ali é menos U. Tem que ser negativo mesmo, né? Ele vai dar menos V4 mais V4, né? Então é lambda sobre 4V4, na Lagrangiana é menos o potencial, vai ficar... Vocês estão falando mudar o sinal do termo lambda Φ4? Não, o lambda Φ4 continua. Ah, tá. Estou falando que a gente está na dúvida se eu tinha que somar na Lagrangiana menos 1/4 ou mais 1/4. Ah, tá. Está parecendo que é menos 1/4, depois vocês confiram. Se vocês quiserem conferir, é só botar esse potencial aqui, ó. Esse cara aqui, ó, lambda é maior do que 0, está multiplicando por um cara que é quadrado, não tem como dar errado. Esse bicho aí é maior ou igual a 0. Então, sei lá quem eu tinha que somar, mas soma quem tem que somar e vai dar isso aí. Todo mundo está enxergando que se eu abrir o produto notável ali vai dar o que tinha antes, né? A menos dessa divergência de sinal. Beleza? A partir de agora, todos os potenciais vão ser escritos assim. Eu nem sei porque eu não escrevi assim desde o início, na verdade. Eu deveria ter escrito assim desde o início. É a pressa, né? Fala. Vai ter Você enxergou um φ cubo ali, né? Eu senti que tu viu um φ cubo, não? Eu acho que vai ter um φ quadrado, V quadrado. Vai ter um φ quadrado, V quadrado. Muito bom. Mas vamos ver quem é o φ quadrado, V quadrado. Vamos pegar o termo quadrático, então. Qual é seu nome mesmo? Giovana. Vamos pegar o termo quadrado da Giovana só para... Então a gente tem aqui, ó, lembra? Menos potencial. Então tem um sinal global, lambda sobre 4. Meu 4 é feio no papel, isso se transmite para o 4. Aqui é menos 2 vezes de tietetec, hein? Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. E é isso, né? Menos com menos até hoje de manhã dá mais. Que lambda sobre 2, V2, Φ2. Mas quem é V? V está aqui, né? É menos M quadrado sobre lambda. Então isso aqui é basicamente lambda sobre 2, menos M quadrado sobre lambda, vezes Φ2. Cortei, menos M2, Φ2 sobre 2. De fato, é quem está aqui. Se você pegar o cara quadrado em Φ2, vai dar Φ4, e o último cara tem que dar esse aqui, e deve ser sinal de mesmo jeito. Ou não, sei lá, deve ser. Então, vamos lá. Vamos lá que o tempo ruge, essa bucaia é grande. Aliás, eu tenho que mudar minhas piadas, né? Eu percebi que eu uso piadas que o Chão usa. Então, eu tenho que melhorar isso. Eu vou fazer um spoiler aqui. Intermediate. Quando a gente tem integral funcional, tem aqui uma normalização, no caso de uma teoria de Gauge, então, que é um J mil. E aqui a gente tem exponencial de reação. Aliás, eu vou tirar a fonte para fazer meu ponto. O ponto é o seguinte: simetria clássica é simetria da ação. Olhando para essa expressão que vai fazer a descrição para o integral de caminho de uma teoria quântica de campos, simetria da ação é suficiente para dizer que esse objeto todo é invariante ou tem que ter mais alguma coisa? Tem mais alguma coisa além da ação nessa expressão? Vou facilitar. Né? Tem mais alguma coisa além da ação nessa expressão? O dA, né? O dA-mi. A medida de integração. Então, a nível quântico, não basta a ação ser invariante por uma simetria. A medida também tem que ser. E é aqui que ele vai fazer o método de Fujikawa para mostrar a anomalia. Às vezes a ação acontece sem variante, mas a medida não é. Então esse foi o spoiler da aula do Tchau. Isso vai ser aula 3 ou 4. Só para me vingar do spoiler que ele deu daí. Mas isso eu tô falando spoiler da maldade, porque Não tem nada a ver com a bactéria. Então, a gente vai falar disso aqui. Eu vou me defender. A gente vai escrever exatamente essa expressão no quadro. A gente vai escrever. Só que lembrem-se que no caso da simetria de Gauge abeliana que a gente está tratando, eu vou fazer esse comentário, pode me cobrar. A transformada dela por simetria de Gauge é basicamente um shift por uma função. E a gente vai falar o seguinte: a medida
de uma integral usual, pelo menos, uma integral do jeito que a gente gosta, né? Ela deveria ser, se a gente quer ter os resultados usuais, invariante por translações. Então, se você integra em dx, ou se você integra em dx mais 2, não deveria importar, né? A medida costuma ser invariante por translação. Então, a gente vai ver que essa medida aqui, bom, hand waving, né? Não estou provando nada. Não interessa se você faz esse shift, dA' igual a dA. Eu vou fazer esse comentário quando a gente for fazer na próxima aula. Então, eu estou só adiantando um comentário da próxima aula, na verdade. Não estou dando spoiler, não. Pronto, agora a gente volta, acabou o intermediário. É onde parei mesmo. Vingança é uma coisa triste. A gente já está no Z2 ainda. Cacete. Então, vamos lá. Hoje não vai, o Higgs não vai aparecer hoje não. Vai não. Mas vocês vão ver o tio Goldstone. Tio Higgs vai ter que esperar até amanhã. A Laika acabou de perder uma pata. Tá meio morto dessa piada, cara. A Laika não tá viva. A Laika viveu entre 5 e 7 horas, segundo os cientistas da agência russa, da USS. Depois ela morreu terrivelmente torrada, porque a nave superaqueceu. Mas pelo menos. Morreu mais. Aqui ele tem que procurar um psicólogo, eu vou aqui rio alto. Aí, ó, psicólogo aí. Tá, esqueci um ponto importante agora. Vamos voltar para lá então. Então, se a gente vê, então tem duas situações aqui, né? Primeira situação é que o parâmetro de massa é maior ou igual a zero. Antes da situação, a gente tem vácuo único. Só existe uma configuração de φ que minimiza o funcional de energia. F igual a zero. Acabou. Esse é o mínimo. Se esse é o mínimo, eu posso fazer perturbações ao redor desse mínimo para tentar descobrir quem são as partículas, quem são as excitações que eu tenho na minha teoria. A gente sempre perturba a partir do mínimo, né? Então, beleza. Aqui, se a gente fizer uma excitação ao redor de zero, a gente vai dizer que o nosso φ é igual a zero mais um φ-til. Φ-til eu vou chamar de flutuações ao redor de zero. Se eu fizer essa expansão φ igual a zero mais φ-til, nada acontece, né? Só vou botar til em todo mundo lá em cima, né? Bom, maravilha. Então, vamos pensar que o primeiro caso é o caso, vou chamar de único. Bom, quem é único é o vácuo, né? Então, vou chamar de vácuo único. Então, se eu pegar o termo quadrático, aqui vai dar, eu já vou escrever aqui φ-til, perdão, φ é igual a zero mais φ-til. Essas são as flutuações ao redor do vácuo, que é o que a gente depois vai quantizar e chamar de partícula. Aqui nada é quântico. Hoje na aula nada é quântico aí. Você vai começar a ficar quântico a partir de amanhã. Mas tudo isso, de novo, é a primeira aproximação que a gente teria se a gente quantizasse essa teoria. É a aproximação a trilevel. Então tudo isso aqui vai aparecer também no mundo quântico. É só a primeira aula. Eu vou fazer um comentário importante sobre isso depois, mas provavelmente vai ser depois do início. Então, olhando só a parte quadrática, se eu expandisse φ igual a zero mais φ-til, bom, zero dá zero, né? Não tem mistério. Botar til em todo mundo. E aí, se eu passar isso para Fourier, para calcular o propagador, vamos primeiro só integrar por partes aqui. Isso aqui vai dar caixa, né? Vou parar de usar caixa. Vai dar dmi, menos m2, menos não mais. Aqui vai ter o sinal de menos, tem a derivada total, dmi pulou para cá, tá? Mais m2, φ. Quando a gente quer calcular o propagador, o que a gente faz? A gente passa isso para Fourier e inverte, colocando um i. Então o propagador aqui vai ser basicamente... Não precisa ficar na cabeça com isso não, tá, gente? É só para mostrar que vai ser basicamente i sobre e2 menos m2. E tinha que fazer um shiftzinho aqui, mas vou cagar para isso. Tem um sinal aqui, obrigado, Henrique. Henrique, mais algum sinal? Não está sendo sinal para fora. Ah, tinha aqui um sinal total. Perfeito. Vou botar então menos e menos aqui. Pronto. Agora, o D vai para menos IPMI, ou para IPMI, eu nunca lembro. Mas basicamente vai dar, aqui vai dar um sinal de menos, quando você passar isso para menos IPMI, vai dar um sinal de menos, vai cancelar, vai virar P2 menos M2. Obrigado, Henrique. Então, esse é a cara do propagador, basicamente. O que eu quero dizer? M é de fato a massa da excitação.
nessa situação. Então a gente calculou flutuações ao redor do zero, é só esquemático, não esquenta a cabeça disso não. Né? E essas flutuações têm uma massa que é M, ou seja, que é o polo disso aqui. Como é que eu faço isso aqui da zero? P igual a M. Então essa é a relação de dispersão que tem essa partícula, que é justamente o M que apareceu aqui. Beleza? É só esse o ponto. A massa da partícula que vai ser, quando a gente quantizar, é a massa que já apareceu na Lagrangiana, sem tirar nem pôr. Beleza? Essa é a situação onde a gente tem o vácuo unbroken. Saiu sem querer, vácuo não quebrado. Eu não entendi esse menos na frente das derivadas. É uma integração por partes, né? O Henrique ressaltou que quando a gente tem dmi-φ, a gente pode escrever isso aqui como sendo uma derivada total menos dmi de dmi-φ. Tá. Beleza? Agora eu obrigado. A pergunta é, não fica com vergonha não. Quando tem vergonha de falar não sei, não pode ter vergonha de perguntar. O Tião hoje falou não sei. Tião. Oi, fala. Qual daqueles? Não, lá da aula dele. Do que Que é linha? Ah, não, mas é como eu estava falando em relação a... Depois eu converso, para não perder o... Eu até fui conversar com o rapaz que tinha feito comentário, que ele falou uma frase, se eu não ouvi errado, que na verdade é o contrário do que ele queria dizer, eu acho. Depois eu comento contigo. Aí ele falou que não falou, mas bom, tá gravado, depois a gente vê. A vantagem de gravar é essa. Pro bem e pro mal, né? Pro bem e pro mal. Onde eu parei, tá. Então esse aqui é o vácuo não quebrado, a situação de vácuo único, onde só tem uma opção. Agora a gente vai para a segunda situação. Aqui a gente tem o que a gente chama de vácuo degenerado. E aqui eu quero fazer alguns comentários. Primeiro ponto. O vácuo é degenerado. Ou seja, você tem dois estados, duas configurações de campo que conduzem ao mínimo de energia. Tá? Então tem a situação onde φ igual a mais V e a situação onde φ é igual a menos V. Não é mais uma situação única. Né? Nenhum vácuo aqui é melhor do que o outro. Os dois minimizam a energia. Vocês conseguem ver como eu posso sair do vácuo? Vou chamar isso aqui de vácuo 1, tá? E ir para o vácuo 2? Uma perturbação na mediana. Poderia ser, mas não é o que a gente quer. O outro rapaz ele vai dar um palpite. Bom, poderia rodar, né? Até que isso aqui rodar, mas tem alguma coisa aqui, vamos um pouquinho mais formal. Qual é a simetria da nossa Lagrangiana? Z2, né? Φ vai em menos φ. Então, se eu pegar essa configuração 1 e aplicar uma transformação de simetria, eu vou levar no outro vácuo. Mas, é claro, uma transformação de simetria. Ela tem que ligar estados com a mesma energia. Né? Então, o vácuo é degenerado, nesse caso, e a gente tem uma simetria levando uma na outra. Né? Mas o vácuo não é invariante para essa simetria. Porque ele leva o vácuo 1 no vácuo 2 e o vácuo 2 no vácuo 1. Ele não leva o vácuo nele mesmo. Isso é um ponto sutil. Aqui, apaguei. Né? No caso não quebrado, aliás, eu nem desenhei isso, né? Eu deveria ter desenhado. Esse aqui é o caso 2. Esse aqui é o caso 1. Esse aqui é o 0. Finge que é o 0. Quando eu aplico uma transformação Z2 aqui no 0, bom, pasmem, continua no 0. Né? O vácuo é invariante pela transformação de simetria da Lagrangiana. Aqui não. O vácuo 1 vai no vácuo 2, o vácuo 2 vai no vácuo 1. Tinha que ser assim, porque é um potencial que é simétrico, mas não deixa no mesmo vácuo. Você muda o vácuo. Qualquer um dos dois vácuos degenerados é bom o suficiente para a gente fazer perturbações. Mas uma vez que você escolhe um deles, é através dele que você vai perturbar. Se você aplicar uma Z2, você está indo para o outro. Então, o que eu vou definir como partícula, eu posso escolher qualquer um dos dois. Escolhi um, esse é meu vácuo. Ele não é invariante por transformações Z2. Então, o equivalente daquilo que a gente estava discutindo como quebra espontânea, se o vácuo tiver um leve desvio... O ponto aqui é, por definição, a gente está na situação de quebra espontânea de simetria. A simetria Z2, no caso 2, está espontaneamente quebrada. A gente vai entender agora por que a gente fala escondido. Porque por enquanto você olha para cá, e vai menos φ a simetria, né? Ou para cá, que agora é o nosso novo potencial, o novo em folha, que eu confio por menos φ quadrado continua φ quadrado. A Lagrangiana ainda tem essa simetria. Quando você escolhe um vácuo, dentre os dois possíveis,
E qualquer um dos dois serviria. Eu posso escolher o que eu quiser. Para poder falar, eu quero falar de partícula. A partícula vai ser a excitação ao redor de um vácuo depois de quantizar. Eu tenho que escolher um. Eu posso excitar ao redor dos dois ao mesmo tempo. Né? Quer fazer uma piada que eu... Deixa pra lá. Tem limite, né? Tem limite. Tá gravando, né? Pois é. Não que alguém vá ver isso, né? Não, mas... o Tobias, mas tem que ser family friendly, né, pro aqui, YouTube. Pois é. Então vamos ver. Eu não sei o quanto o Joaquim gosta de mim, o Joaquim tá aí na plateia, né, do Tobias. Pô, Tobias, Felipe, porra. A segunda situação que a gente queria ver, e a gente precisa ver logo, porque a gente tem que ir pro caso um global no mínimo, senão ninguém vai tomar cerveja hoje, enquanto a gente não... É o caso onde o vácuo é degenerado. Desculpa a letra pequena, mas não todo mundo entendeu, né? Eu vou escolher um deles. Eu falei, qualquer um dos dois serve, eu preciso escolher um para fazer perturbações ao redor dele. Eu vou escolher o positivo porque eu quero. Né? Não tem nenhuma razão. Então a gente está escolhendo esse cara aqui, esse é meu vácuo. Eu vou quantizar excitações ao redor dele. Poderia ter escolhido outro? Poderia. Não tem problema nenhum. Escolhi ele porque eu quero. São equivalentes, né? Tanto faz. Escolhi ele, não são mais equivalentes, porque eu escolhi um. Né? Vou fazer excitações ao redor dele. Φ, então, vai ser V mais um fitil. Perfeito? E agora eu vou colocar isso dentro da Lagrangiana. Agora eu vou colar para não perder tempo. Eu espero ter feito essa conta aqui para não ter que fazer agora, né? Não fiz, né? Maravilha. Então vamos olhar direto para o potencial. Constante mais fitil aqui, as derivadas vão matar a constante, não pode dar problema, né? Essa parte aqui vai ficar de boas. Que vai mudar o potencial. Vou usar o potencial lá do fundo, que é mais fácil, tá? A gente vai usar sempre eles agora. Então a gente tem U é igual a lambda sobre 4 φ quadrado. Agora o φ é V mais fitil quadrado menos V2. Tudo isso ao quadrado. Foi o que eu escrevi ali, foi? Porque eu só expandi o φ ao redor do V, né? Não fiz mais nada. Então isso aqui vai me dar lambda sobre 4. V quadrado aqui vai cortar o V quadrado. Bom, vou escrever por didática, né? Eu não vou precisar seguir muito mais aqui. Mas acho que eu vou seguir mesmo assim. Só para tornar o ponto mais claro ainda. Esse cara aqui também. Então, 4 vezes. Bom, expandiu o potencial. Então, o termo cinético não muda, expandiu o potencial. Agora, olha para as minhas excitações fitil. Qual é a primeira coisa que a gente olha e fala, caraca, tem termo ao cubo, né? Não tem simetria nesse fitil, que é quem vai ser minha excitação. Né? Então, aqui, se eu olho só para quem eu estou vendo ali a partícula que eu vou querer olhar ao redor do vácuo, eu não estou enxergando a simetria Z2. Né? Ela está escondida. Ela estava explícita quando eu escrevi em função de φ. Agora que eu estou expandindo o que eu vou realmente ver, qual vai ser a minha excitação, né, que eu vou medir, não dá para ver uma simetria, que tem uma simetria Z2 nessa teoria, olhando só para cá. Né? Por isso que chamam de escondido. Né? Segundo ponto que eu vou comentar é, olha o termo de massa. O termo de massa é a parte quadrada aqui, né? Então ele está dando alguma coisa já na Lagrangiana. Lagrangiana inclui menos V2. Ele tem um lambda, perdão. Menos lambda V2, fitil 2. Aqui eu já sei que quando eu for fazer esse procedimento, tendo um quadrado aqui, o que vai aparecer é o N, né? Então eu vou botar um 2 aqui e vou dividir por 2, só de malandragem. E agora quem vai ser minha massa na Lagrangiana, dessa nova excitação, vai ser 2 lambda V2, que é igual a 2 vezes o parâmetro de massa inicial ao quadrado. Então quem é a massa da minha excitação não é quem eu achei que ia ser.
Se você olha só para cá, né, para a Lagrangiana inicial, eu falar, pô, a tua excitação tem massa M. Depende do vácuo que você está. Porque se você estiver no vácuo trivial, onde a simetria está preservada, você está excitando ao redor do zero. É o M mesmo. Beleza. Se você está numa situação de vácuo que não é invariante pela simetria, né, de vácuo quebrado, por assim dizer, não é o zero que você tem que excitar. É o mínimo, que é o V. Quando você faz isso, a massa muda. Então, só para terem atenção. Né? Tudo isso para um campo real com simetria Z2. Falta muita coisa. Vai lá, fala. Como seria feita essa escolha do vácuo? Da forma que você quiser. Se você calculasse exercício, façam tudo com menos V em vez de V. Vocês vão chegar no mesmo lugar. Não, eu digo fisicamente. Não, fisicamente é o que eu estou te dizendo. Você pode escolher o que você quiser, vai dar o mesmo resultado. Não tem problema. Fisicamente eles são equivalentes. Se você escolher, eu escolhi mais V. Repete a conta com menos V, você vai chegar na mesma massa para a partícula que você vai observar, por exemplo. Tanto faz qual que você escolhe. Beleza? Então esse é o primeiro ponto. Bom, nada de mágico aconteceu. A única coisa que a gente viu foi que não é bem o que a gente pensava. Tá? E a gente entendeu por que a simetria está escondida. Porque quem vai ser o cara que eu estou excitando ao redor do mínimo não é o cara inicial. Então, onde as variáveis com as quais a simetria estava explícita não são as variáveis que eu tenho que usar. Quando eu uso as variáveis que eu tenho que usar, ou seja, as que vão dar, né, o que eu poderia observar, vamos dizer assim, né, isso aqui é um modelinho, né? Estou falando que isso aqui é uma medida no laboratório, mas a princípio supõe, né, que fosse um modelo real. Né? A excitação que você vai observar é do fetil, é com massa 2M2. Né? E ali você não enxerga na Lagrangiana uma simetria, apesar dela existir. Ela não sumiu, ela está lá o tempo todo. Né? Na variável φ, não no fetil. Beleza? Então aqui a gente encerra o exemplo Z2 e a gente começa o exemplo 1, global. O local, obviamente, não vai dar hoje, né? No global vai ter novidade. Aqui o negócio começa a ficar legal. Quando a gente tiver uma simetria contínua, né? Lembra? Quando a gente só olhou o blá 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 com a Z2, não tinha muito o que falar. Quando tinha já uma simetria contínua, tinha, opa, corrente de Neida, carga conservada, pá, uma coisa mais forte, né? Aqui também, a gente vai ver que falar de quebra espontânea, quando a gente tem a simetria discreta, vai lá, legal, né? Bacana, está escondido e tal, legal. Quando tem simetria contínua, uma coisa muito legal vai acontecer. Muito legal. E o mais legal dessa coisa que vai acontecer é que ela não é só legal, ela é absolutamente geral. Então, a gente vai chegar numa conclusão no final dessa parte, se Deus quiser terminar hoje, senão amanhã, que é uma conclusão que qualquer teoria com uma simetria contínua, interna, global, a gente chegaria numa conclusão semelhante. Qualquer teoria com qualquer simetria global, interna. Falta alguma palavra? Oi? Dependente de força, de campo, tem a simetria, quebrou espontaneamente. Se for uma simetria com esse ingrediente que eu falei, a gente chega numa conclusão semelhante com o que eu vou falar agora. É uma aserção. Isso é super legal, porque isso que eu falei é genérico e não depende de perturbação. Eu, obviamente, não vou provar isso como teorema, a gente vai ver um fato aqui e vai, caraca, que legal. Ó, isso aqui vale, hein, para qualquer... É isso que a gente vai fazer. Porque o teorema é complicado, é um teorema, né? Isso que eu quero dizer. O que a gente vai verificar no exemplo é um teorema geral, que a gente não vai provar, obviamente. É o teorema de Goldstone. Agora, Felipe, quando você fala que ela está escondida, para mim não há mais simetria ali do Z2. No fitil não, mas no φ ela ainda existe. Você pode reescrever tudo em função de φ. Mas agora eu estou com fitil. E agora eu estou falando de outra massa. Então realmente não há simetria, né? Se você está olhando só para o fitil, o que eu estou falando a Lagrangiana, ela está escrita em termos de fitil. No estado fundamental não tem simetria, a gente viu ali. Não tem, um leva no outro. Então, no estado fundamental está quebrado. Mas a Lagrangiana tem, a simetria é φ vai em menos φ. Então você, mas se eu escrever com φ1 eu não estou vendo, é por isso que está escondido. Se você reescrever no φ, você vai ver de novo, entendeu? É por isso que ele chama de escondido, não estou falando que é só um nome, né? Se você quiser, pode chamar de espontaneamente quebrada. Todo mundo chama, todos os livros, nenhum livro chama de escondido. Estou falando por que o Coelho não chamava. Eu achei razoável, se vocês não gostarem, tudo bem, gente. Na hora da prova, chamem de espontaneamente quebrada.
como todo mundo chama. Tá? Mas é só um nome, mas eu entendo o teu ponto. Inclusive, 99% das pessoas pensa que nem você e chama de completamente quebrado. Só para deixar claro. Isso aparece na matéria condensada também. Eles falam de ondas de spin, mó doideira. Eu não sei nada disso, mas o pessoal fala que é importante. Não essa aqui, eu não sei se aparece. A que eu vou falar agora aparece com certeza. Com certeza foi um statement muito forte. Eu acredito fortemente que apareça porque é uma coisa muito geral. E fala. Como é que fica o papel do FI3 aí? Então, a gente tinha visto na aula passada que o termo não era muito legal por causa do lance dos dados. Não, veja bem. Aquela lagrangiana que a gente escreveu de início não tinha um FI3. Aí eu perguntei, qual é a simetria que a lagrangiana tem? Φ vai em menos Φ. Eu falei, se tivesse um Φ3, não teria. Aqui tem um Φ3. Aí eu pergunto, qual é a simetria que essa lagrangiana aqui tem? Nenhuma. Olhando em termos de Φ-til. Então não tem uma simetria Φ-til vai em menos Φ-til. Não é que seja um problema, não. É só que não tem a simetria, só isso. E o que eu falei foi, do ponto de vista quântico de renormalização, se você começar com uma lagrangiana que tem um conjunto de simetrias globais, por correções quânticas, você não vai quebrar essas simetrias globais. Muito atipicamente isso acontece. Quando isso acontece, a gente chama de anomalia. A gente não vai considerar anomalia. Começou com a simetria, ela vai até o fim. Nas variáveis que a gente introduziu. Aqui a gente está vendo um caso onde essa variável não tem aquela simetria anterior. Né? Enfim. Então vamos agora subir de vida e considerar o campo complexo. Um módulo quadrado aqui só para normalizar a gente. Agora não sei se tem. Aliás, eu falei que ia. Vou botar ali a normalização que é mais conveniente. Agora eu vou ficar com a cola na mão para a gente poder andar mais rápido. Bom, eu só estou propondo a lagrangiana que a gente já tinha estudado. E agora o potencial, em vez de escrever M2Φ2 lambda Φ4 mais uma constante, minimizar, somar constante, pipipopopó, bom, vocês já entenderam que dá para somar uma constante para levantar a bundinha. Né? A piada que dizem que aquela cara de potencial aqui, alguém, eu não me lembro quem, chamava isso aqui de nádegas de Lifshitz, alguma coisa assim. Eu não consigo imaginar o porquê, mas eu não resisti em comentar. Bom, então a gente vai propor um potencial, eu botei aqui um 2, mas vamos lá, né? Só uma escolha de conveniente para não ficar carregando o fator para cima e para baixo, né? E eu posso escrever o meu campo Φ usando campos reais Φ1 e Φ2, né? Já que ele é complexo. Vou botar uma normalização aqui, por conveniência também, mas sem perda de generalidade, a gente sempre pode redefinir os campos numa constante. E aí a gente vai fazer a mesma análise que a gente tinha feito antes, né? Agora a gente tem um campo complexo. Né? Então, de cara, bom, para poder minimizar a energia, não vou escrever funcional de novo, todo mundo já entendeu, né? Φ constante. Beleza. Tenho que zerar o potencial. Olhou para a cara do potencial, o lambda é maior do que zero, para ter mínimo, esse potencial é maior ou igual a zero, necessariamente. A gente já escreveu ele assim, a gente já fez o shift, né? Está todo mundo vendo isso, né? É número positivo vezes número positivo. O zero dele, necessariamente, tem que ser quando isso aqui é igual a zero, já que isso aqui é maior do que zero. Beleza? Então, o zero desse potencial, deixa eu ver se eu não estou pulando nada. Não estou pulando nada. Poderia fazer aquela discussão de M positivo e M negativo, né? Se a gente tomasse, deixa eu mudar, né? Se a gente tomasse M2, correr é uma merda, né? A gente está com pouco tempo, a gente quer fazer as coisas com cuidado, a gente começa a querer pular, e fazendo isso aqui eu posso pular, isso aqui eu posso pular. Daqui a pouco quando tu vê, faltou um pedaço, você tem que voltar tudo, né? Isso é uma merda. Mas, bom, o caso aqui dentro, né, no coração de vocês, tem N's, né, associados. Esse V quadrado aqui, ele vai ser o V quadrado de antes, né? Deixa eu ver se eu não mudei quem é o V.
Beleza. Se a massa for positiva, a gente vai estar na situação anterior, o mínimo é o zero, não tem nada de... Né? Ou seja, tem duas situações possíveis aqui. Vou parafrasear, não está no papel. Né? Ou a gente tem V igual a zero, ou V diferente de zero. Se V for zero, o mínimo vai ser em φ igual a zero. Todo mundo de acordo? Beleza. Se V não for zero, vai ser diferente de zero. A gente pode escrever esse potencial como massa quadrado mais φ quadrado, lambda quadrado mais φ quarta, mais uma constante, e fazer a mesma discussão de m quadrado maior do que zero, m quadrado menor do que zero, que nem a gente fez antes. O m quadrado maior do que zero não vai levar a lugar nenhum, a gente já vai, né, vai ser a mesma coisa, expande ao redor de zero, vai tudo na mesma, pipipipopopó. A gente agora vai direto para o m menor do que zero. Quando esse v quadrado aqui for menos m2, ele vai dar uma coisa positiva dividido por lambda. E aí, nesse caso, para minimizar esse potencial, qualquer caso, né? Isso aqui é geral, né? Se V for zero, φ igual a zero, se não for zero, não é zero. Né? A gente tem o quadrado do φ tem que ser V ao quadrado sobre 2. Né? Para a gente poder minimizar. Qualquer φ que vocês me derem, cujo módulo quadrado seja V ao quadrado sobre 2, dá um zero para esse potencial. Lembrando que φ é complexo. Ou seja, se eu tomar φ, por exemplo, igual a V sobre raiz de 2, dá um mínimo. Se eu tomar φ igual a IV raiz de 2, dá mínimo também. E é diferente do anterior. Né? A situação que a gente vai ter vai ser de um círculo, né? Porque eu estou fixando o raio, estou falando que o raio tem que ser V sobre raiz de 2, mas eu posso fazer, né, se eu escrevesse isso em componentes radiais, eu estou fixando o raio, mas não estou fixando o ângulo. Né? Então eu posso ter qualquer configuração φ, cujo quadrado dele é 2, e isso me dá um círculo de raio V sobre raiz de 2. Então agora, nessa circunstância que a gente está vivendo, a gente não tem mais dois vácuos. A gente tem infinitos vácuos. Qualquer um que esteja nesse círculo é uma configuração de mínima energia. Qualquer um. Né? E aí, como o colega perguntou ali, e se eu escolher, eu vou escolher esse aqui, o V sobre raiz de 2 real. Eu quero escolher o complexo, só eu quero escolher um que tem parte real e parte imaginária. Não tem problema. É V sobre raiz de 2, dá um mínimo de energia. A gente tem uma degenerescência infinita. Qualquer cara desse círculo dá um mínimo de energia. Então essa é essa situação anterior, muito piorada. Né? Segunda asserção que a gente pode fazer, né? A simetria que essa lagrangiana tem é uma simetria 1 global. Né? E aí vamos fazer a mesma experiência que a anterior. Antes eu falei, porra, vou pegar um dos vácuos, qualquer um dos dois serve. Escolhe um aí, aplica a transformação de simetria, levou no outro. Aqui vai acontecer a mesma coisa. Eu tenho uma simetria que é uma rotação de uma fase. Se eu rodar uma fase, eu não mudo o módulo. Né? Então, se eu começar com esse vácuo aqui, está muito verde para mim, não gostei dele, você faz uma rotação por uma teta, ou seja, pela própria transformação de simetria, você cai em outro vácuo. Outra configuração que minimiza energia. Para qualquer ângulo que vocês rodarem, vocês vão cair em outro vácuo. Começou em um vácuo, rodou, caiu em outro vácuo. Se vocês escolheram um como vácuo, ele já não respeita a simetria mais. Rodou, saiu. Vai cair em outro vácuo. Qual deles é melhor? Nenhum. São todos equivalentes. Só que para você poder calcular alguma coisa, você tem que escolher um e perturbar ao redor dele. No momento em que você escolheu ele, esse é o meu vácuo. Agora você está quebrando espontaneamente a simetria. Né? Tem um vácuo que você está escolhendo. Melhor, a situação de quebra espontânea já existia, você só escolheu um. Agora, se você transformar, você saiu dele. Né? Eu fico, se eu encontrar, por exemplo, a função geral, V sobre a raiz de 2 exponencial de θ, ele gera o círculo todo. Perfeito. Se eu perturbar em torno dessa função. Isso não é um estado, né? Isso é um conjunto infinito de estados. Você tem que escolher um para você perturbar ao redor. Você não pode perturbar ao redor de um infinito de estados. Isso não é possível. Você tem que escolher um estado mínimo e perturbar ao redor dele. Você pode escolher qualquer um. Você fala assim, botei meu EI θ, eu quero escolher θ igual a 1, 2, 10, pode escolher o que você quiser. Agora escolheu. Real, né? Mas vamos supor que eu esteja... não, lá é complexo. É complexo. É complexo. Você tem um grau de liberdade que é essa rotação 1. Então você não pode tomar todos. Não existe um vácuo que são todos ao mesmo tempo. Não tem como você escolher um estado. Não infinitos estados.
Diz, vou perturbar ao redor dos meus infinitos estados. Você vai encontrar, não faz sentido isso. Você escolheu um deles para você perturbar ao redor. Pode escolher qualquer um. Isso é um ponto importante. Nesse momento aqui, todos eles são equivalentes. É degenerado. Eles são ligados por simetria. Então tá todo mundo equivalente. Só que você escolheu um para perturbar ao redor. E aí que é proporcional. Mas como são infinitos vácuos, se você escolher um perturbar, seja qualquer perturbação, ele não iria cair ou bater em outro vácuo logo em sequência? Porque são infinitos, eles têm... Não, porque você está escolhendo um deles para chamar de vácuo. Né? Escolhi um, vou perturbar ao redor dele, não tem como cair. Se você sair de um vácuo, bom, tecnicamente, sem querer você tocou um ponto que vai ser relevante. Você escolheu um para fazer uma perturbação. Você falou, será que essa perturbação não pode ainda morar no que? Isso aqui define o que a gente chama de variedade de vácuo. Existem excitações na direção da variedade de vácuos. A gente vai falar sobre isso aqui, daqui a pouco. Mas estou falando o vácuo, quando você escolheu, no caso, é a configuração de menor energia que eu vou perturbar ao redor. Escolhi essa. Você poderia escolher qualquer outra e chegar nos mesmos resultados. Então você tem que escolher uma para perturbar ao redor. Não tem como você perturbar ao redor de alguma. Você tem que escolher uma para perturbar ao redor. Para poder falar alguma coisa. Beleza? Bom, vamos dar continuidade então. Por simplicidade, eu vou escolher de novo a mais fácil. Né? Vou escolher φ igual a V sobre raiz de 2. Eu vou dizer que esse é o mínimo que eu estou escolhendo. O Henrique podia escolher I e V sobre raiz de 2. Vocês poderiam escolher o que vocês quisessem nesse círculo aí, tanto faz. Né? Vocês vão chegar nos mesmos resultados, só vai ter que fazer mais conta. E tem um princípio físico, né, que você pode chegar num resultado de duas formas, e uma delas é mais fácil, é o princípio do mínimo esforço. Né? Você tem que escolher a mais fácil. É uma obrigação de todos vocês. Então, vamos lá. Onde eu parei? Vamos passar primeiro para as variáveis cartesianas, para a gente poder ver o que eu quero ver. Isso aqui significa que o verbo de φ1 é V e o verbo de φ2 é 0. Né? Se eu expandir o φ daquela forma, eu estou escolhendo real, né? A parte real vai ter um verbo V, a parte imaginária. Se o Henrique tivesse escolhido I e V sobre raiz de 2, seria o contrário. Né? O φ1 ia ter verbo 0 e o φ2 ia ter verbo V. Beleza? Aqui não tem. Agora a gente vai expandir ao redor dessa flutuação. A gente vai considerar uma flutuação ao redor desse vídeo. Expandir ao redor dessa flutuação. Passa um tempo, a gente vai ficando cansado e falando bobagem. Então vamos lá. Bom, genericamente, campo complexo seria isso aqui, né? Mas eu vou fazer logo na parte real. Os campos reais, né? 0 mais. Beleza? Estou só fazendo o que a gente fez antes, né? Estou expandindo ao redor do que eu escolhi como vácuo. Quem escolheu outro vácuo, expande ao redor do que você escolheu. Não tem mistério. Vamos lá. Agora, bom, aqui eu fiz todos os termos. Né? Eu vou escrever, basicamente, aqui a parte do potencial que é que nos interessa. E aí vocês, se quiserem, podem refazer a conta cuidadosamente em casa, termo por termo. Vamos olhar só para o potencial aqui. Né? Agora, já vou botar a resposta, né? Se a gente plugar essa expansão, né? Aqui, a gente vai obter. Vai obter lambda sobre 4. Eu vou copiar.
Eu acho que não esqueci de ninguém. Bom, é só substituir, tomar quadrado, somar, né? Temos tempo. Agora vamos olhar para a parte quadrática. Eu não esqueci ninguém ali. Vocês confiram a conta de que eu não esqueci ninguém. Mas que termos tem um campo ao quadrado? Um φ1 quadrado aqui. E cadê o φ2 quadrado? Ali não tem um φ1 quadrado antes, não? É? Tem um Tem fictil. um quadrado no terceiro termo, não? 1, 2, 3, tem um quadrado ali. Mas aqui, lembra, é um termo quádrico, né? Não é um termo quadrático nos campos. Eu encontrei um termo quadrático nos campos. Cadê o outro? Com gestos, né? Com gestos ali, a plateia sugeriu. Bem sugestivo, bem sugestivo. Se não tem um termo quadrático, o que quer dizer? Falem alto, por favor, que eu sou meio surdo. Oi? Não tem massa. O termo quadrático vem com zero na frente. Então, se vocês olharem na Lagrangiana, a Lagrangiana vai conter, né? Um termo do tipo 2 lambda V2 sobre 2 φ2 mais um puta de um zero aqui. Sobre 2 só para manter o padrão. Questão estética. Estética e prática. Então, o que a gente aprende aqui é o seguinte: quando a gente tem uma simetria 1-1 global, e a gente vai para a situação onde o vácuo não é trivial, ou seja, seria o caso M2 menor do que zero se a gente escrevesse o potencial da forma antiga. Nós somos moderninhos, a gente pulou esse passo porque a gente já sabe que vai ser trivial. Então, passamos para a situação de vácuo não trivial, vácuo degenerado, encontramos que tem todo um círculo de vácuo, qualquer um deles é um vácuo, ninguém é melhor do que ninguém, democracia plena, beleza. Bom, tem que fazer perturbação ao redor de algum, né? Tem um estado mínimo ali para chamar de vácuo, um vácuo para chamar de seu. Escolhi um vácuo para chamar de meu, cada um escolhe o seu, barra de havaiana, né? A minha vai aqui. Quem quiser fazer, faz com outro vácuo, vai chegar no mesmo lugar. E esse é quase um convite para não fazer. Você pode fazer, você vai chegar no mesmo lugar. Então eu fiz, vai. Cheguei. Ninguém confere quando fala isso, né? E aí a gente, escreveu isso aqui em coordenadas cartesianas, expandiu ao redor desse mínimo não trivial, nesse caso eu escolhi um real, então é só o φ1 que expande aqui. E aí quando você abre o potencial, você vê que só aparece um cara quadrático aqui, o outro não aparece, ele não tem massa. O que a gente conclui? Essa teoria com simetria 1 global espontaneamente quebrada ou escondida tem uma excitação massiva com massa lambda V2, φ1 quadrado igual a 2 lambda V2, que com o lambda que a gente escolheu provavelmente é 2m2, vou botar aqui em ponto de interrogação, não lembro mais quem eu ver, sempre fator de 2 por cima do baixo. E tem outra excitação, que é a φ2 de massa zero. Então, nesse caso, é só a caramba, porra, que coisa engraçadinha, né? A gente começou de um troço que parecia que, se eu abrisse isso aqui em M2, φ2, lambda, φ4, parecia que geral tinha massa, né? Se vocês calculassem o caso de massa positiva, vocês iam obter, que eu deveria ter feito aqui se a gente não tivesse com pressa, a gente ia obter que tem uma excitação φ1 com uma massa e outra excitação φ2 com a mesma massa, M. Então, se vocês fizerem essa conta, abrindo o caso de massa, vamos ter uma excitação φ1 com massa M e uma excitação φ2 com massa M. Quando a gente vai para o caso de vácuo não trivial, a gente não obtém mais isso. A gente obtém uma excitação φ1 com massa 2M, raiz de 2M, né? E uma excitação φ2 sem massa. Então, esse cara aqui é o que a gente vai chamar de bóson de Goldstone. Vocês podem pensar, caramba, foi o jeito que você fez, né? Você cozinhou para acontecer. Né? E a gente vai fazer agora rapidamente, com a velocidade de uma ema selvagem, usando coordenadas esféricas agora. Qual o nome da quando tem rho e teta? É esférica? Como é o nome disso? Rho e teta cilíndricas?
Sim, não. Contém só rho e teta para número complexo. Polar. Esquece as coisas mais óbvias. E vai uma asserção. Toda simetria global, interna, contínua, espontaneamente quebrada, dá origem a bósons de Goldstone. Ou seja, partículas sem massa, sem spin, que são bósons. Quantos geradores de simetria vocês quebrarem, ou seja, quantos geradores de simetria aplicados no vácuo não deixarem ele invariante, ou no caso, se é um gerador de simetria, não aniquilarem o vácuo, a transformação de simetria é basicamente exponencial do gerador, né? Então, se as... Vou escrever, né? Então, antes da gente fazer o caso super rápido, só um comentário, né? Se você tem um grupo de simetria G, global, contínua, interna, e você tem geradores TA para esse grupo de simetria, as transformações de simetria vão ser basicamente assim, né? Θ, TA. Não precisa jogar na tua cabeça, não. Isso aqui pode deixar o vácuo invariante ou não. Vamos supor que a gente tem aqui 1, 2, N TAs. Né? Suponha que desses N aqui a gente tenha N geradores que não deixam o vácuo invariante. Então a gente vai dizer que tem N simetrias quebradas espontaneamente. E o teorema afirma que vão aparecer M, no caso N menos M, bósons de Goldstone. Então a gente tem um grupo de simetria original, parte dele, né, vou chamar de TB aqui, pode deixar o vácuo a N invariante, outra parte não deixa, são N deles. Os N que tinham antes, menos os N que quebram, vão ser o número de bósons de Goldstone que vai aparecer. Então isso é totalmente geral, e a prova é não perturbativa. Quem provou foi o Goldstone, o Salan, o Weinberg, em 1961, e foi um caos, todo mundo falou, cacete, tá forte. Aí todo mundo falou assim, pô, mas peraí, tu não tem nenhum escalar sem massa na natureza. Valeu então, Goldstone. Por mais forte que seja o que eu estou falando, se vocês olharem o PDG, né, procura lá um escalar sem massa. Se vocês me acharem não tem nenhum partícula. Então o pessoal olha valeu, Goldstone. Geralzão, hein? Valeu, não serve para nada. Mas aí depois a gente vai ver, amanhã, que tem um cenário no qual tudo isso que eu falei vai acontecer, mas com alguns ingredientes a mais, e aí sim, aí eu falo, uau, agora sim. Fala, alguém ia perguntar? Você. Não tem. O que tem mais perto é o pion, né? Que é escalar e massa pequena, tá? Mas ele não é zero, né? Aqui é zero, ele não é pequeno, né? O zero está grande o suficiente, é zero mesmo. Zero. Então, o que acontece é que às vezes tem situações de você quase tem uma simetria aproximada. E aí aparece um quase bóson de Goldstone. E aí tem gente que considera o pion como um pseudo Goldstone bóson, né? Você pode fazer isso. Mas aí não é zero, né? Não é zero, não é zero diferente de zero. Alguém perguntar, fala. Como eu definiria com poucas palavras um bóson de Goldstone? Um bóson de Goldstone é uma partícula escalar, pode ser escalar ou pseudo-escalar. Então eu vou tirar o escalar. Sem spin, né? Sem massa, tem que ser bóson, e está associado necessariamente à quebra espontânea de uma simetria global interna contínua. E você pode ter... Oi? Pode ter. Aí, é a mesma coisa do pseudo, né? Não sei no geral não tem, mas pode ser que tenha. Isso depende de qual simetria você está quebrando, né? Os teus geradores, como eles são. Então, assim, eu não vou te dar uma resposta geral, porque eu não sei aqui, mas eu diria que, de forma geral, depende dos seus geradores. Momento inteiro. Bom, depende do sistema de momento. Se for um momento intrínseco, o spin não tem. É sem spin. Ou é escalar ou é pseudo-escalar. E depende novamente dos geradores. E ele não tem massa, fica claro pra gente. Mas tem que ser um bóson. Os geradores são bosônicos. Esse cara vai ser gerado pela atuação dos geradores de simetria no vácuo. A gente vai ver isso agora em 5 minutos, provavelmente. A outra forma de você chegar, coordenadas polares. E aí vai ficar claro, ou pelo menos eu vou desenhar aqui, que esses bósons de Goldstone são basicamente excitações angulares, que moram, basicamente, são excitações nessa variedade de vácuo, por assim dizer. Então a gente vai ver que se a gente anda angular aqui,
a gente está na variedade de vácuo, a gente está no conjunto que minimiza a energia, por assim dizer. E o Bose-Goldstone é justamente a excitação que anda nessa variedade. Qual o ponto? Se a gente desenhasse isso aqui como eu deveria desenhar, e aí, cacete, né? Já peço desculpas antecipadas. Sei lá. Esse potencial é como se fosse uma... Agora é a parte difícil, né? Sei lá. Imagina o que eles chamam de chapéu mexicano, né? Você tem a garrafa de vinho, a bunda da garrafa de vinho. Você tem o fundo e lá no meio tem como se fosse uma protuberância, né? Sem maldade. Se você for andar sempre na borda de baixo, na direção angular, não custa energia. Todo mundo ali tem a mesma energia. Então andar angular não custa energia. Grosso modo, você dizendo que aquela excitação não tem massa. Isso é só pictórico, vai? Mas ele está associado às excitações angulares, não é pictórico. Aí é justo, é preciso. Ô Felipe, então se eu tivesse um campo fermiônico, então não seria chamado de férmio de Goldstone. A única situação que você pode ter um férmio de Goldstone é se seus geradores tivessem um caráter fermiônico, não bosônico. Geradores fermiônicos satisfazem relações de anticomutação. Então, esse é o caso, se você tiver uma quebra espontânea de supersimetria, você pode ter um Goldstino, que eles chamam. Você está falando que se a gente faz um giro ali da exponencial, eu volto para a mesma situação. Então, um bóson, não é? Não, estou falando só... Seria tipo os números quânticos, entre aspas, né? Esses T's aqui, eles satisfazem relações de comutação, não tem como ele dar uma natureza fermiônica para o que ele está gerando. Só não teria como. Fala. Mas aquela preocupação que você fez, ela não está andando necessariamente nesse círculo. Não está. Tanto, é por isso que vamos fazer agora com coordenadas polares, né? Você vê, um pedaço da minha excitação ao redor do vácuo tem massa. Ela não está andando no círculo, tem toda a razão. Porque a gente está usando coordenadas cartesianas. A gente tem uma andando na direção, sei lá, real, outra andando na direção imaginária. Fica mais claro quando a gente separa em coordenadas polares, porque agora uma vai andar na direção radial e a outra na angular. Mas a direção angular é justamente a que faz andar aqui, né, nesse círculo. E é essa que não vai ter massa. Então, nas coordenadas polares fica mais claro. E aí a gente já está estourando tempo, mas eu vou só desenhar o mínimo do mínimo aqui para a gente retomar amanhã. Então a gente poderia fazer tudo que a gente estava fazendo ali, só que agora vou usar outras coordenadas. Eu usei tanto aqui, meu Deus. Usei tanto. Eu posso escrever esse campo complexo, agora usando um ρ e um θ, beleza? Em vez de φ1 e φ2. Eu posso fazer isso, ninguém pode me proibir, né? Estamos no caso já de que vai ter a quebra espontânea, né? Que a massa seria negativa, entre aspas, né? Tem um VEV não trivial e o mínimo vai ser degenerado. A gente está nessa situação. Por que eu estou enfatizando isso? Se a gente estivesse na situação onde o vácuo é trivial, o vácuo é o zero, a gente estaria numa situação complicada, porque a gente tem coordenadas polares e a gente estaria fazendo perturbações ao redor do ρ igual a zero. E a gente sabe que tem uma singularidade desse conjunto de coordenadas para ρ igual a zero. Então, a gente não está nessa situação, a gente está numa situação onde vai ter um mínimo não trivial. Tá? Senão não seria uma escolha muito inteligente. Mas, rodando a manivela, né, a gente percebe antes de rodar a manivela. A simetria de Gage, que a gente falou ontem, era alguma coisa assim, né? Vou mudar a letra agora, só que eu estou usando θ ali. Então, era uma fase em φ, né? Nessas coordenadas, a simetria de Gage nada mais é do que um shift em θ. Então, se eu aplico uma... Esquece Gage, perdão. A simetria 1 global, não tem nada de Gage aqui. Seria basicamente aplicar uma fase em φ, apliquei uma fase nessas coordenadas, o que acontece? Rolinho igual a ρ, desculpa, e θ' igual a θ mais 1. A quinta série não sai da gente, né? Eu passo, fico imaginando 70 anos para esse tipo a gente poderia escrever a Lagrangiana nessas coordenadas, a gente ia obter meio de d em ρ quadrado mais ρ2 dm θ
dv θ, que eu vou só contar para vocês, aqui é o fator 2, menos M2 ρ2, aqui já abri mão da minha escrita de potencial, mas dá na mesma, então foi só aí tem um constante aqui, sempre vai ser relevante, tá? Então eu vou tomar tanto cuidado assim. A gente vai encontrar aqui também, analogamente, né? Se a gente for tentar minimizar esse potencial aqui, a gente já viu isso antes, na situação anterior, né? No caso M2 menor do que zero, isso aqui basicamente dá ρ igual a V, né? Igual a V, mais ou menos V. Vamos botar assim, né? Onde V ainda é a raiz de menos M2 sobre lambda, né? E aqui o que a gente vai fazer é o seguinte, expandir então em torno desse, repara, no potencial não está aparecendo o θ, né? A coordenada angular não aparece no potencial, porque o potencial é o módulo de φ quadrado. A coordenada angular vai para o saco. Então quando eu fizer agora a expansão ao redor desse meu mínimo, o que eu vou ter vai ser a rolinha igual a como mais para de rígido. Perdão, ρ igual a rolinha, mas aí cacete. V mais rolinha e θ igual a 0 mais θ. Parece 2 0. Né? Então, essa é a situação de mínimo. O θ pode ser qualquer coisa, porque ele não está aparecendo no potencial. Então, o mínimo aqui é escolher um ρ. Mas isso é exatamente o que a gente vem discutindo, né? Qual é a configuração que minimiza? Ρ fixo e θ qualquer. Eu posso rodar daquele ser. Qualquer configuração dessa que serviria. Quando a gente passa para coordenadas polares, a gente vê isso explicitamente. É ρ fixo e θ qualquer. Estamos na mesma situação, só em outras coordenadas mais convenientes. Esse primeiro polinho e θ não são os mesmos do baixo. Ótimo. Aqui seria sobre uma transformação 1. Vou chamar de 2 linhas para não confundir. Não é a mesma coisa. Esse rolinho aqui eu vou chamar de rotil, na verdade, que é o que eu estava usando. Eu mudei de notação no meio. Perdão. Essa é uma merda, né? Obrigado pela colocação. Não confundam. Isso aqui é uma excitação ao redor do mínimo. Né? Beleza? Bom, agora a gente pode reescrever a nossa lagrangiana usando esses caras. Né? Já deu 6 horas. Vai ter gente batendo na porta. Pô, tem que fechar. Ou seja, quando tem coffee break, ninguém reclama. Todo mundo fala comigo. E aí, se a gente reescrever essa lagrangiana, vai dar alguma coisa desse tipo. Se eu errei algum fator 2, vocês corrijam depois. Algo errado aqui. Menos o potencial. Eu comentei, né, que o potencial era módulo de φ quadrado menos V2 só dependia de ρ, então eu já não estou nem escrevendo θ ali, o potencial só depende de ρ. Né? Aí é tio ou é... Tio. Desculpa de novo. Mudar de notação no meio. Você escreve, começa a escrever, você sai, come alguma coisa, volta, caiu o tio, virou linha, né? É uma transmutação de notação que aconteceu aqui. Eu escrevo isso, repara. Esse termo aqui envolve derivadas de um campo, esse termo aqui envolve derivadas de um campo, só tem o potencial. Lembra que o potencial inicialmente era alguma coisa do tipo lambda sobre 4, φ2 menos V2 ao quadrado, né? Era basicamente esse o potencial, você pode escrever usando as massas ali. Vou até botar aqui um mais constante só para... E esse cara, como eu disse, é ρ quadrado, basicamente, né? Sobre 2. Então, deve ter aqui um menos 2 sobre 2 talvez. Não lembro qual foi a convenção que eu usei. Mas repara que aqui o potencial só depende disso. Ele não depende de θ. Né? Então, quando eu fizer o shift ao redor de θ igual a 0, bom, não vai mudar nada no potencial. Só vai aparecer o ρ. Então, de forma geral, se eu usei um potencial aqui dessa forma, só depende de ρ. Depois que eu fizer essa quebra, depois da 1, etc e tal, ele continua só dependendo do ρ. Tem como aparecer um termo de massa para θ? Não tem. Né?
Qual o ponto aqui? A gente tinha uma invariância U1, né? Global, que é basicamente exponencial de alguma coisa. Essa invariância significa um shift na parte angular. É isso, né? Aí eu falo, nossa Lagrangiana é invariante por isso, então o potencial tem que ser invariante também. Né? A Lagrangiana o potencial tem que ser. Então o potencial não sente nenhum tipo de transformação, digamos, na parte angular. E aí você tenta encontrar o mínimo, a configuração que minimiza a energia. Você encontra, expande ao redor dela. Tem como esse potencial passar a depender de θ? Não, claro que não, ele não depende antes, você expandir ao redor do zero, não vai depender. Então não tem como aparecer um termo de massa para θ. É zero. Tem que aparecer necessariamente uma partícula sem massa associada com a direção angular. Ou seja, de alguma forma a gente consegue descrever o grau de liberdade angular que estaria, grosso modo, caminhando nessa variedade de vácuo. Então os bósons de Goulston, grosso modo, são as excitações que vão morar aí, bota muita aspas nisso, na tua variedade de vácuo. Você encontrou uma direção que a gente chama de flat, ou seja, botou uma direção que não vai mudar a energia do teu sistema, você pode ter Goulston naquela direção. Essa é a sacada. Isso é geral. Qualquer simetria global, contínua, interna, espontaneamente quebrada, dá origem a bósons de Goulston. E a prova é não perturbativa. A minha questão é... Você falou que nas coordenadas cartesianas isso seria diferente, talvez? Não, a gente... Nas coordenadas aqui, se a gente for calcular a massa aqui, a gente vai encontrar de novo uma massa de ρ quadrada, que é igual a... Quanto é que era antes? Você me lembra? Ah, tá ali, 2m2. E a gente vai encontrar uma massa quadrada de θ igual a zero. Você mudou a forma como você descreve o seu sistema, mas as consequências são as mesmas. Mas então nas coordenadas cartesianas seria também uma previsão de massa de zero? A gente fez aqui, né? O de cartesiano a gente fez com cuidado, né? A gente tinha um φ2 com massa 0 e um φ1 com massa 2m2. Não. É independente de coordenadas. Tem que aparecer, escolhe a coordenada que você quiser. Não tem como. Vai ter que aparecer um cara com massa 0 e o outro com a outra massa que tem que ter. Escolher, quer dizer, descrever o campo complexo, coordenadas cartesianas ou polares, não pode mudar a física do sistema. Isso é uma escolha sua. Então, bom, era isso que eu tinha para dizer hoje. Amanhã a gente faz o mecanismo de Higgs, que é como eles chamam, o loophole, que tem no teorema de Goulston. Até amanhã.